Bom dia, uma excelente terça-feira para você que acompanha a programação ao vivo do nosso SCC SBT. Estamos aqui para mais uma edição do nosso SCC Meio-Dia com ela, a aniversariante de ontem, Maria Esther, em destaque a nossa ilha de Santa Catarina, Florianópolis, que completou 353 anos. E hoje tudo voltando ao normal, já com as filas nossas de cada dia, né, Maria? Mesma coisa de sempre, né, Zanotto? Bom dia para você, bom dia para quem está em casa. E é com essa imagem que a gente abre o SCC Meio-Dia desta terça-feira. Vamos continuar passeando aqui pelo nosso estado, já tem os detalhes da previsão do tempo. Por enquanto, tempo ensolarado, as nuvens também mais presentes aí no céu catarinense, mas tem mudança, viu? Principalmente para a região oeste. Agora a gente tem imagens de Passo de Torres, mostrando para vocês que por ali tem ventinho, tem também um céu azul ao fundo, um pouco mais de nuvens, mas como eu já alertei, tem mudança no tempo prevista para a tarde de hoje. Quem está em Passo de Torres, assim como os demais municípios de Santa Catarina, bem próximos à divisa do Rio Grande do Sul, é com essa chuva no fim de tarde, né, Maria? Vamos ver como fica a previsão para essa terça-feira, porque aqui na faixa leste, litoral norte do estado de Santa Catarina, apesar das nuvens, estamos sem chuva há alguns dias. Saindo agora para a região do litoral norte, é isso? Vamos dar uma olhadinha em Itajaí, como está por lá? O trânsito ainda bastante lento, porque hoje pela manhã, Maria Esther, a gente vai ver na sequência já uma imagem de um acidente que praticamente parou a BR-101, bem na cabeceira da ponte de Navegantes, sentido norte, né? Quem estava vindo, portanto, de Itajaí, chegando em Navegantes, indo sentido Penha, ficou parado nesse trânsito por horas, Maria Esther, congestionamento nesse gargalo que nós temos do trânsito em Santa Catarina quando chega nesse ponto da 101, desde Porto Belo até Navegantes. E basta um acidente como esse, uma colisão traseira, algo até simples, né, porque não tivemos ninguém com ferimentos graves, não necessitou de ambulância de SAMU, nem corpo de bombeiros, mas foi o suficiente para fechar a BR-101. E a gente vai falar também de um corpo que foi encontrado carbonizado em um carro. Os autores do crime foram presos após confessar o assassinato em Laguna. E acidente grave na BR-282, colisão frontal. 3 pessoas perderam a vida, estavam em um carro que bateu de frente nesse caminhão. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. E ainda, um pastor é preso em Indaial. Um homem de 82 anos foi condenado por abusos sexuais contra crianças. Tem esse caso que o Paulo César vai trazer as informações e muito mais para você nessa edição de terça-feira, dia 24 do mês de março. Estamos no ar, fique com a gente. Maria, e se já estamos no dia 24 de março, chega esse tempo, né? Final do mês de março, início do mês de abril, o que nós temos? A hora de declarar o imposto de renda, né? Já começou essa temporada do acerto de contas. Vocês já estão organizados aí em casa? Desde ontem, segunda-feira, a Receita Federal está recebendo as declarações do imposto de renda de 2025, ano passado. E a Graziane Umbiali vem agora ao vivo com a gente para trazer sempre aquelas orientações, informações para o contribuinte, não deixar para a última hora, não cometer atrasos e depois ficar naquela preocupação ainda com a possibilidade de cair na tal da malha fina. Grazi, uma excelente terça-feira, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo, querida. Muito bom dia para você, Zanotto, bom dia para Maria, bom dia a todos que nos acompanham. É verdade, começou um pouco mais tarde neste ano, né? Geralmente a declaração fica liberada a partir do dia 15 de março. Neste ano começou ontem, então a gente vai ter um pouco menos de tempo também, mas o prazo segue até o dia 29 de maio, então tem tempo para todo mundo se apressar aí, buscar as informações e informar. Dia 29 de maio, à meia-noite, é o prazo final. Até lá, são esperadas aí 44 milhões de declarações no Brasil. É muita informação que o sistema todo vai receber, por isso é possível você baixar o programa gerador da declaração. Você pode baixar nas lojas de aplicativos ou então acessar lá o site Meu Imposto de Renda. E aí você consegue fazer toda a declaração de maneira digital, sem precisar sair de casa, informar todos os dados. Lembrando que neste ano tem muitas mudanças e que inclui, inclusive, aí a informação sobre apostas, ou seja, aquelas pessoas que costumam fazer apostas e que ganharam precisam declarar isso também. As populares bets entram nessa cota também. A gente separou num telão várias informações para facilitar para as pessoas aí de casa. Vamos dar uma olhadinha juntos então para eu explicar para vocês o que muda.
Principais mudanças: o nome social. A partir de agora, então, as pessoas vão poder declarar aí o nome social, não apenas aquele que consta nos documentos oficiais. Também vão poder informar nos campos lá raça e cor do titular e dos dependentes. A declaração pré-preenchida também vai estar disponível e aí as informações são automáticas, que vão cruzando os dados que os sistemas nacionais possuem a respeito de cada contribuinte. A restituição será em 4 lotes, não mais em 5, como acontece tradicionalmente, e tem uma prioridade digital. O que isso significa? Aquela pessoa que faz a declaração pré-preenchida e que tem Pix, ela vai poder ter prioridade no recebimento. Mais uma informação importante é o cashback do imposto de renda. O que quer dizer? Aquela pessoa que não está dentro dos parâmetros para informar o imposto de renda, ou seja, está isenta do imposto de renda, mas em algum momento efetuou o pagamento de imposto e o imposto ficou retido na fonte, ela vai poder receber através do cashback. Essa é uma novidade bem interessante. A gente tem mais um telão ainda para informar quem deve, então, quem tem a obrigação de fazer a declaração do imposto de renda. Aí vamos lá. Contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35 mil no ano. Isso tudo referente ao ano de 2025, é claro. Que recebeu rendimentos isentos ou tributados na fonte acima de R$ 200 mil. Que teve ganho capital na venda de bens ou direitos. Que realizou operações em bolsa acima de R$ 40 mil ou com lucro tributável. Que teve receita rural acima de R$ 177.920. Que possuía bens ou direitos acima de R$ 800 mil até dia 31 de dezembro de 2025. Que passou a condição de residente no Brasil em 2025 e que possui investimentos ou estruturas financeiras no exterior, que também é importante dar uma averiguada para verificar quais devem ser declaradas. É claro que quem ainda fica na dúvida precisa dar uma verificada junto a contadores, né, buscar as informações para verificar se deve ou não declarar o imposto de renda, para não cair na malha fina, para não ser pego de surpresa, porque se não declarar e tiver a obrigação, acaba pagando multa, viu, Zanotto e Maria? Obrigada, Grazi, pelas informações. É isso, é hora de colocar todos os documentos em dia, conversar com o contador, né? Ou já se organizar também para fazer aquela mesma ali pelo aplicativo. Enfim, é hora de declarar o imposto de renda, é hora de acertar as contas aí com o Leão. Obrigada pelas informações, Grazi. Valeu, Grazi. Daqui a pouco ela volta com outra participação ao vivo. Maria, deixa eu pedir licença agora para conversar com a Cris, que ela vai atualizar para a gente os destaques da segurança pública da região do Litoral Norte. Porque nós tivemos esse intervalo de 24 horas, 2 crimes contra a vida. Em Itapema, um indivíduo que entrou em confronto com a guarda municipal, e também em Balneário Camboriú, um homicídio foi registrado. E a Cris Pinheiro chega com a gente e atualiza essas informações. Cris, muito bom dia, uma excelente terça-feira. A informação ao vivo é contigo. Bom dia para ti, Zanotto, para Maria, para todos que nos acompanham aqui no SCC Meio-Dia, mais uma vez iniciando o jornal com informação ruim, né, Zanotto? Mas é preciso informar. Vamos começar com essa ocorrência registrada ontem à noite em Itapema, entre a Guarda Municipal de Itapema e um homem. A ronda de patrulha ali, ostensiva, estava fazendo patrulha na rua 802, no bairro lá em Itapema, quando foi abordada por um cidadão que denunciava a possível movimentação de tráfico de drogas. A Guarda Municipal chegou até esse homem, abordou ele, mas ele acabou fugindo e entrou em uma área de mata, conhecida como Beco do Mica, próximo a uma residência. Os agentes começaram a ouvir gritos vindos dessa residência, chegaram a entrar e quando encontraram esse homem com um comportamento, segundo os agentes da guarda, bastante agressivo. Ele tentou pegar alguma coisa na cintura, que provavelmente os guardas imaginaram que seria uma arma. Eles então tentaram detê-lo, eles entraram em luta corporal e ele conseguiu, Zanotto, acessar a arma de um agente e efetuou alguns disparos. Um outro guarda municipal que estava longe, ele
acabou efetuando disparos e esse disparo acabou atingindo este homem. Ele chegou a ser socorrido pelas equipes do SAMU, mas infelizmente não resistiu. Não foi possível confirmar a identidade desse homem porque ele estava sem documentos. Polícia Científica foi chamada, Polícia Civil, e devem continuar aí nas investigações. Agora, em Balneário Camboriú também aconteceu um outro homicídio, foi ontem pela manhã no bairro das Nações. A vítima, de acordo com a Polícia Militar, seria um homem de 52 anos, natural do Mato Grosso do Sul, com vários boletins de ocorrência por tentativa de homicídio, resistência, furto. Ele foi encontrado já morto, com um ferimento no pescoço causado por um objeto perfuro cortante. O autor também, de acordo com a Polícia Militar, seria um homem de 44 anos, daí natural do Paraná, também com uma vasta lista aí de boletins de ocorrência por lesão, furto. Ele tinha até uma medida protetiva contra ele, viu? Ele fugiu do local, a polícia continuou as rondas e encontrou esse homem no mesmo bairro das Nações. Ontem à noite, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. De acordo com relatos de testemunha para a Polícia Militar, o autor e a vítima são irmãos. Durante uma discussão, o autor tentou defender a mãe e o crime teria acontecido de forma acidental. Claro, a Polícia Civil é quem vai fazer a investigação. Volto contigo, Zanotto. Desentendimento no meio familiar, né? Irmão tirando a vida do outro. Obrigado, Cris, pelas suas informações. E em São Joaquim, também nessas últimas 24 horas, nós tivemos mais um caso de homicídio. Dessa vez, a vítima, de 26 anos, foi encontrada, essa pessoa, às margens de uma estrada, com diversas perfurações na região aqui do tórax, né? E a polícia avaliou que foi uma arma branca, possivelmente uma faca, a arma utilizada nesse crime. Essa ocorrência foi atendida pela Polícia Militar após o telefone 190 receber essa informação. Os policiais foram até o local e constataram que o corpo estava a cerca de 1 quilômetro de um estabelecimento comercial, onde possivelmente teria acontecido uma discussão antes desse crime. No trajeto, entre os dois pontos foram encontrados vestígios de sangue e também um par de calçados da vítima, o que pode auxiliar a polícia a esclarecer a dinâmica dos fatos. E as testemunhas teriam ouvido uma discussão no local, sendo que os envolvidos deixaram esse estabelecimento após essa divergência. Então, o caso agora segue sob investigação da Polícia Civil e quem tiver qualquer informação que possa colaborar com essa investigação, 181 é o disque denúncia da Polícia Civil lá em São Joaquim. Maria. Vai até Curitibanos conversar com a Shayna Marcon, que tem informações sobre o projeto da Alesc Itinerante. A Shayna vai falar que serão 2 dias, agora como serão essas sessões. Conta tudo pra gente, Shayna. Bom dia pra você. Oi, Maria Esther, bom dia para você, para o Zanotto, para todos que nos acompanham aqui no SCC Meio Dia. Pois é, está acontecendo aqui em Curitibanos, no Parque da Expocentro, o projeto da Alesc Itinerante, né, que traz a bancada, né, todos os deputados catarinenses, os 40 deputados estão aqui para discutir e ficar mais próximo da população dos projetos, né, e tudo que envolve as demandas da região do Planalto Serrano e também da Serra Catarinense. Por isso eu vou conversar com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, que vai falar para a gente sobre esse importante projeto que percorre todas as regiões do estado, levando a Assembleia Legislativa mais perto da população e ouvindo as demandas das comunidades de cada região, né, deputado? Bom dia. Muito bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã. A 9ª edição da Alesc Itinerante, como pode ser visto ao fundo, as comissões já estão deliberando, a Assembleia se transfere para uma cidade, no caso aqui Curitibanos, e a gente realmente busca essa proximidade entre representante e representado, né? O deputado mais próximo do cidadão que ele tem o dever de representar lá na Assembleia. Nós recebemos as demandas, as indicações, as reivindicações, as críticas construtivas e tudo isso faz com que esse caldo de informações sirva de subsídio para a nossa atuação lá na Assembleia Legislativa, aprimorando assim a nossa atuação. Uma experiência que deu muito certo, de autoria do deputado Mauro de Nadal, quando presidente, e nós esperamos que a 9ª edição tenha o mesmo sucesso das demais, ou seja, o sucesso para nós é a participação do cidadão
das instituições, das lideranças locais da Serra Catarinense, agora com a presença da Assembleia aqui em Curitibanos. E à tarde acontece a sessão ordinária, onde serão votados projetos já apresentados, né, e que serão votados principalmente que envolvem a região da Serra Catarinense do Planalto Serrano, né, deputado? Nós montamos um ambiente o mais parecido possível com o Palácio Barriga Verde. E fazemos aqui sessões tais quais aquelas que nós realizamos lá na sede da Assembleia Legislativa. A grande diferença aqui é que nós temos um espaço generoso para ouvir as lideranças e as instituições acerca dos problemas, das reivindicações regionais. Por isso, a nossa participação aqui, nós temos as bancadas regionais aqui representadas pelo deputado Berlanda, deputado Lucas, deputado Márcio Machado e realmente uma representação importante da Serra Catarinense lá na Assembleia. Mas hoje a Assembleia está integralmente aqui em Curitibanos. Deputado, obrigado pelas informações. Então, hoje acontece o projeto da Alesc itinerante e também amanhã, durante todo o dia. Claro que a população é convidada a participar, as lideranças da região também estão convidados, né, para participar e também, junto com os deputados, aí discutir projetos e ações que integram e que trazem, claro, benefícios e desenvolvimento para toda a região. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Shaina, pelas informações. A Shaina que hoje está em Curitibanos, acompanhando a Alesc itinerante. Qualquer novidade, você volta e traz aqui pra gente. Shaina, obrigada pelas informações até agora. Seguimos, a gente vai mostrar para vocês câmeras de segurança que registraram o exato momento de um grave acidente na BR-282 em Chapecó, Zanotto. Infelizmente, 3 pessoas que estavam no veículo menor não resistiram aos ferimentos. Nós tivemos ainda uma outra pessoa ferida. Nós vamos agora com o Felipe Bastos, que vai atualizar essa informação para a gente. Mas na imagem, né, Bastos, o que dá a entender é que o carro é que invade a pista contrária e bate de frente nesse caminhão. E aí você pode nos dar mais detalhes, né, do horário desse acidente, onde aconteceu e, infelizmente, essas vítimas, né, em virtude da colisão frontal, não resistiram. Felipe Bastos, uma excelente terça-feira, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Muito bom dia, Zanotto, bom dia para Marister, para todo mundo que acompanha o SCC Meio Dia, excelente terça-feira para todos nós. Pois é, Zanotto, as imagens, elas são muito claras, né, e mostram, então, o exato momento desta colisão frontal entre uma caminhonete e também um caminhão. Zanotto, foi na BR-282, bem próximo ao trevo de acesso ao município aqui de Chapecó, viu? E foi por volta das 4h40 da manhã do último sábado, aí, neste fim de semana. Todas essas 3 vítimas fatais, todas elas, infelizmente, da mesma família, viu, Zanotto? E elas foram identificadas também, viu? José Luzia, de 62 anos, Fátima Luzia, de 57, e o genro Rudimar Dutra, de 25, morreram ainda no local do acidente. Tu mesmo falaste que uma 4ª vítima também foi socorrida em estado grave. Uma ocupante de 26 anos foi hospitalizada e permanece em estado grave aqui no Hospital Regional do Oeste, em Chapecó. Como eu falei, nessa caminhonete estavam 4 pessoas. 3 delas morreram na hora. A 4ª vítima, então, foi encaminhada para o hospital com suspeita de traumatismo craniano, viu? Ela ficou presa ainda nas ferragens, foi retirada e encaminhada para o hospital. No caminhão, Zanotto, que se envolveu também neste acidente, estavam 3 pessoas que ficaram feridas. O motorista, de 56 anos, ele precisou ser desencarcerado e apresentava suspeita de fratura na perna, além de dores na coluna e no quadril. Ele também foi socorrido e encaminhado para o hospital. As outras 2 passageiras deste caminhão tiveram apenas ferimentos leves, com escoriações e também lesões na cabeça. Também foram encaminhadas para atendimento médico. Após o resgate, os bombeiros realizaram a limpeza da pista por causa do vazamento de óleo e também do combustível. A gente registra este grave acidente porque, mais uma vez, né, Zanotto, esse trecho da BR-282, que é uma das principais BRs federais aqui do nosso estado, causando a morte de 3 pessoas. E aí reforça, é claro, o pedido sempre da duplicação dessa BR-282. Os nossos sentimentos, é claro, para os familiares e amigos dessas 3 pessoas que perderam a vida. Zanotto, devolvo para você no estúdio.
Obrigado, Bastos. E outro exemplo, Maria, até que o Bastos fala novamente sobre essa situação, né, da necessidade urgente, nós estamos atrasados com a falta de duplicação da BR-282. Além desse grave acidente que tirou a vida dessas pessoas, veja só o que aconteceu hoje pela manhã, por volta de umas 7 horas, quem passava pela região de Bocaina do Sul ficou parado na rodovia porque houve o tombamento dessa carreta. Agora, o detalhe é o seguinte, Maria. Nesse acidente, ninguém ficou ferido gravemente, mas o acidente foi às 7 horas da manhã. E sabe que horas somente que a BR-282 foi liberada para o trânsito? Faltavam 7 minutos para as 11 horas, ou seja, quase 4 horas de uma rodovia interditada nos dois sentidos. Claro que a gente vê na imagem que é um espaço ali pelo acostamento, né? Alguns veículos menores até conseguiriam passar, mas os maiores ficaram parados esperando a liberação do trecho. Ou seja, que atraso na vida de cada um que estava parado na rodovia, aguardando a retirada desse caminhão, mostrando mais uma vez a necessidade urgente que nós temos de duplicar essa rodovia, que é a ligação direta do Grande Oeste com o litoral do estado de Santa Catarina. Esse foi na Bocaina. E agora, nesse momento, lá em Xaxim, no quilômetro 525 da mesma rodovia BR-282, também uma carreta derrubou uma carga pela pista e agora eles estão limpando o local, está no sistema Siga e Pare. São as complicações do dia a dia do motorista aqui em Santa Catarina, né? Agora a gente vai falar de mobilidade, 11 horas e 20 minutos. Santa Catarina está prestes a ganhar um reforço histórico. O governo do estado anunciou mais detalhes da Via Mar, que é a nova rodovia paralela que vai ligar Joinville até a Grande Florianópolis. E nós vamos ao vivo com o repórter Luiz Felipe, que continua acompanhando esse mega projeto, né? E a licitação agora parece que já tem data para sair, para dar início a um sonho que possa vir a ser uma realidade, a Via Mar. Luiz Felipe, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. É comigo, meu querido Henrique. Muito bom dia para ti, para Maria, para todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia, 11 horas e 21 minutos, aqui na maior cidade do estado, junho. Junho é a data que o governador Jorginho Melo anunciou para a licitação da Via Mar. Via Mar é uma via muito importante aqui para a nossa região, né, que liga Joinville a Florianópolis, porque todos sabem dos problemas que a 101 tem, principalmente nos grandes horários de pico, trazendo muito congestionamento. Por isso, o governador Jorginho Melo falou em suas redes sociais sobre essa obra. Confira. A primeira estrada a 120 km por hora será em Santa Catarina. Essa é a nossa Via Mar, uma estrada de 3 pistas em cada sentido, ligando Joinville com a Grande Florianópolis. Teve gente que não botou fé, mas vamos lançar a licitação em junho. O governo começa a obra, depois uma empresa assume a concessão na PPP. A velocidade de 120 km por hora contrasta a atual ligação do norte com a capital. A BR-101 é uma vergonha e Brasília debocha da nossa cara. A Via Mar vem aí, um dos maiores investimentos em infraestrutura da história de Santa Catarina. Uma obra que começa agora e vai mudar a história do nosso estado. Essa segunda via, então, paralela à BR-101, traria muito mais mobilidade, infraestrutura, tanto para os setores de indústria, quanto também para o setor de turismo, né, que é algo que o nosso estado depende bastante. Então, em junho, dá-se a licitação e, após isso, tem o desenrolar dos próximos passos dessa Via Mar tão esperada para todos de Joinville e também para todos que vão até a capital Florianópolis. Então, de Joinville para Florianópolis, eu devolvo para vocês no estúdio. Nossa, Luiz, que sonho, hein? A gente vendo aquilo ali, a necessidade urgente que a gente precisa dessa Via Mar aí. Quem pega essa rodovia 101 aqui, né, nessa ligação de Grande Florianópolis até Joinville, sabe da tristeza que é, de muitas vezes ficar horas parado, congestionamento, é no pedágio, é passando ali aquela região de Itajaí, Balneário, Navegantes. É uma tristeza quando vai entrar na 470, que trava tudo. Que foi hoje de manhã, né? Bem esse trecho que você falou, 470 com a 101 ali, um caminhão bateu no outro, ficou amanhã toda trancada. Não, é assim, maravilhoso. E é claro que a gente vai seguir acompanhando isso de perto, porque realmente a gente quer ver isso saindo do papel, sim, para melhorar essa mobilidade aqui no nosso estado, principalmente nessa faixa leste, nosso litoral por aqui.
Obrigada, Luiz, pelas informações. Um detalhe agora que a gente vai acompanhar também, né, Maria, são as desapropriações, porque ali naquela arte, naquele mapinha, é a coisa mais linda de ver aquela rodovia passando, né? Mas que lembrar que ali são os terrenos privados, né? E cada um vai necessitar de uma negociação com o governo do estado para desapropriar e passar essa rodovia por hoje, onde nós temos casas, comércios, né? Plantações. Ou até áreas que necessitam do IMA, né? O Instituto do Meio Ambiente também aprovar, então... Vai tempo ainda, vai tempo. O que não vai muito tempo e chega daqui a pouquinho é o nosso SCC Esporte. E hoje, Maria Esther, a Angélica vai trazer a preparação da seleção brasileira para os amistosos contra a França e Croácia. Jogos que acontecem nos Estados Unidos, sede da Copa, Maria. A maioria dos jogadores já se apresentaram e o técnico Carlo Ancelotti teve 2 baixas confirmadas, mas a Angélica vai chegar daqui a pouco, então, com todos os detalhes para vocês. Por volta de 12h05, vai atualizar todos os destaques, inclusive teve a divulgação do novo manto. Você viu a camisa do Brasil? Que teve polêmica. Polêmica envolvendo já a camisa amarela. Eu confesso que eu achei lindíssima essa nota. Amarelinha. E a camisa 2 eu gostei também, aquele azul mais escuro, também, com preto. Linda. Aquela lá com o Jordan também, que foi outra polêmica, né? O povo gosta de uma polêmica, né? Então, daqui a pouco chega a Angélica com as informações do nosso SCC Esportes. E nós vamos falar também nessa edição de um sujeito que utilizava a função de pastor para molestar crianças. Ele foi preso em Indaial, ele tem 82 anos e foi condenado por abusos sexuais cometidos contra uma criança, agora que está sendo julgado e condenado. Mas a gente sempre tem essa sequência, né, Maria? A partir do primeiro caso, aparecem os outros também, outras crianças que podem ter sido vítimas desse sujeito. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia. Você vai acompanhando os principais destaques, a informação ao vivo de cada região que acontece no nosso estado. E agora nós vamos para o Vale, porque em Indaial aconteceu a prisão de um sujeito que tem 82 anos de idade e já foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com a denúncia, esse indivíduo abusou sexualmente de uma criança, na época acho que tinha 6, 8 anos de idade. O Paulo César acompanhou essa prisão e traz mais detalhes para a gente, porque o sujeito utilizava justamente da confiança da família para cometer esse crime. Algo, né, Paulo César, que a gente sempre ouve das autoridades, mas é necessário repetir essa informação, porque é justamente aí que está o perigo, né? Dessas pessoas que se mostram próximas, têm a confiança e aí fazem o quê? Cometem esse crime tão revoltante. Paulo César, uma excelente terça-feira, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Bom dia, Henrique Zanotto, Maria Esther. Falência do ser humano, misericórdia. O pastor, como você destacou, em 82 anos de idade. E foi preso em casa, no bairro Encano Baixo, no município de Indaial. Essa prisão é resultado de uma sentença em condenação definitiva, quando o acusado ele não pode mais recorrer da sentença. Os recursos foram todos esgotados. Esse líder religioso ele foi acusado, preso e condenado por estupro de uma criança, Zanotto. Os crimes aconteceram entre 2009 e 2015, no município de Apiúna. O homem se aproveitava, sim, da proximidade e da relação com a família da vítima para cometer os abusos. Os crimes sexuais contra a criança começaram quando ela tinha apenas 8 anos de idade. E esses abusos prosseguiram por cerca de 6 anos, por mais de 6 anos. A Polícia Civil informou que esse homem também já tinha uma outra condenação por estupro de vulnerável, uma condenação de 2014. E segundo a investigação, segundo o delegado Bruno Fernandes, a polícia estima que ele praticou 144 abusos contra essa criança. Ele fazia visitas semanais, quinzenais, se aproveitava também da vulnerabilidade, da fragilidade social da família que frequentava a igreja dele. E aí ele fazia visitas, chegava a dormir na casa da família, até no quarto dessa criança. A polícia não informou se era uma menina ou se era um menino. E o pastor, preso, condenado a
15 anos e 6 meses de prisão. Está no Presídio Regional de Blumenau. Voltamos ao estúdio. Com você, Zanotto. Obrigado, Paulo César, pelas suas informações, acompanhando então a prisão desse sujeito lá em Indaial, no Vale. Nós tivemos agora, nesse último domingo, dia 22 de março, exato um ano de um episódio que ficou como um dos mais marcantes da política recente em Lages. Vocês lembram? A prisão do então vice-prefeito Jair Júnior, acusado de violência doméstica e cárcere privado contra a ex-namorada. E esse caso provocou forte repercussão na cidade e um ano depois o processo avança na justiça, mas ainda aguarda a sentença. É por isso que nós vamos ao vivo agora com a Shânia Marcon, porque ela vai relembrar para a gente do caso e atualizar as informações para saber nesse momento como está esse processo um ano depois de toda aquela repercussão, né, Shânia? Muito bom dia, a informação ao vivo é contigo, Marcon. Oi, Zanotto, bom dia para você e a todos que nos assistem aqui no SCC Meio Dia. Pois é, um ano depois, né, do episódio que abalou o cenário político de Lages, a sentença ainda não foi proferida, né? A Justiça ainda está analisando aí o processo contra o vice-prefeito de Lages, Jair Júnior, por violência doméstica e cárcere privado contra a ex-namorada dele, né? O caso, então, segue em uma fase decisiva no judiciário. No campo jurídico, o processo segue em segredo de justiça, mas já está em fase avançada. Segundo o advogado da vítima, o judiciário aguarda a etapa de alegações finais. O que é isso? É quando a acusação e a defesa apresentam seus últimos argumentos antes da sentença. A expectativa é que a decisão em primeira instância seja proferida ainda este ano pela Justiça. O advogado de defesa do vice-prefeito Jair Júnior informou que não vai se manifestar neste momento. Atualmente, o vice-prefeito Jair Júnior responde o processo em liberdade e permanece no cargo de vice-prefeito, embora afastado das atividades administrativas desde o episódio em março do ano passado, né? O desfecho agora depende, então, da análise final das provas pela Justiça, que vai determinar se ele será condenado ou absolvido das acusações. A cronologia dos fatos começou, então, no dia 22 de março de 2025, um sábado, quando o então vice-prefeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Ainda naquela noite, após depoimentos e análise de provas, ele teve a liberdade provisória concedida mediante o pagamento de fiança e deixou a delegacia. No dia seguinte, a repercussão tomou conta da cidade, as autoridades, né, como a prefeita Carmen Zanotto e entidades representativas manifestaram repúdio ao fato, né, pela violência contra a mulher, repúdio à violência contra a mulher. Já na segunda-feira, Jair Júnior, então, foi exonerado do comando da Semasa, onde ele era diretor-presidente, e anunciou o afastamento das funções públicas para se dedicar à defesa, negando as acusações. Ao longo dos últimos 12 meses, o caso, então, trouxe desdobramentos políticos importantes. Jair Júnior perdeu espaço na administração municipal, enfrentou os processos internos no partido e acabou se desligando da legenda, ampliando, então, o seu isolamento político. Atualmente, então, como eu falei, ele continua no cargo de vice-prefeito, mas afastado das funções administrativas. Agora, então, a Justiça vai decidir se ele vai ser condenado ou absolvido aí das acusações de violência doméstica e também cárcere privado contra a ex-namorada. A gente continua acompanhando, né, todo esse caso e trazendo as informações aqui no SCC Meio Dia, atualizando, então, porque, segundo, então, os advogados, a sentença, né, em primeira instância, deve sair ainda este ano, mas ainda sem prazo para saber aí, né, como que vai dar esse desfecho desse caso envolvendo o vice-prefeito de Lages, Jair Júnior. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Shânia, pelas suas informações. Agora, espaço para a prestação de serviço trânsito. Vamos ver como está a movimentação na BR-101 em São José, bem próximo ali à região da área industrial. Ali é tranquilo o trânsito, mas quem está indo sentido sul, em Palhoça, quando chega no viaduto ali do Caminho Novo, tem um caminhão que está trancando e causando congestionamento, porque o motorista não se atentou à altura limite do seu veículo, à altura ali do viaduto. Com isso, ficou preso, causando lentidão para quem está indo sentido sul da BR-101. Maria. Agora, uma excelente notícia para os pescadores e pescadoras artesanais que dependem do seguro-defeso. O Ministério do Trabalho libera hoje o pagamento do 6º lote do benefício, Zanotto. E a Graziano Biali tem mais informações para a gente para saber exatamente quem tem o direito de receber esse valor. É o popular seguro-defeso, né, Grazi? Informação ao vivo é contigo.
É isso mesmo, Zanotto. A gente tem a informação, então, de que o Ministério do Trabalho e Emprego liberou 179 milhões de reais, que corresponde às parcelas que serão pagas nesta semana. Esses pagamentos, eles ocorrem semanalmente e os pescadores e pescadoras precisam se inscrever nos sites oficiais e corresponder a alguns critérios que a gente vai trazer aqui para vocês. Dentro dos critérios, eles precisam ter o registro de atividade pesqueira de pelo menos um ano. Também estarem inscritos no CadÚnico, ter ausência de outra fonte de renda, ou seja, não podem estar trabalhando em outro local que também tenha fonte de renda. Comprovar a atividade pesqueira por meio do relatório de registro de atividade pesqueira, que é o REAP, e de contribuições previdenciárias. Não receber aí benefício previdenciário e ter residência no município que abrange aí o defeso, o seguro defeso, além de comprovar a comercialização da produção e também ter participação na coleta complementar de informações quando isso é exigido. O seguro defeso, claro, é um ato muito importante do governo federal, um auxílio para esses pescadores que ficam impedidos de praticarem aí a pesca por conta do defeso, desse momento em que não é liberada a pesca, então eles recebem esse auxílio financeiro para que as famílias possam se manter nesses períodos. Eu volto com vocês. Muito bem, Grazi, obrigado pelas suas informações. Ela que está aqui na Beira-Mar Norte, bem ao lado ali do catamarã. E por falar em praia, alargamento com tudo lá em Pissarras, né? É isso mesmo, a mega obra de alargamento da faixa de areia da praia de Balneário Pissarras está quase pronta, quase concluída, Zanotto. A nossa equipe esteve por lá para conferir o andamento das obras e traz novidades, vejam só. São mais de 379 mil metros cúbicos de areia ao longo da orla. Um investimento que ultrapassa os 40 milhões de reais. Máquinas a todo vapor, muitos trabalhadores para oferecer mais espaço para moradores e banhistas. O trecho que compreende o mole da Avenida Getúlio Vargas e o mole da Barra Rio Pissarras ampliou 30 metros. O material depositado aqui vem de alto mar. A areia vem lá de uma jazida que fica localizada a cerca de 12 quilômetros da costa. Essa jazida que tem essa areia tem as mesmas características da areia original da praia. Essa obra tem o seu cronograma físico lá da licitação, lá do projeto técnico, cerca de 65 dias para a conclusão. Porém, nós vamos entregar a obra com menos esse período, cerca de 60 dias. Essa é a quarta obra de alargamento da faixa de areia da praia de Balneário Pissarras. A primeira aconteceu lá em 1998 e tem novidades. Nem encerrou essa etapa e uma nova readequação de 430 metros já iniciou bem aqui, na região do mole da Avenida Getúlio Vargas. Isso sim, foi um estudo pelo INPH, o Instituto Nacional de Pesquisas Hidrográficas, onde viu que Balneário Pissarras precisava completar. E após o término da areia, que são os 430 metros, já está acontecendo um estudo para a gente fazer um novo mole de uma forma diferente. As obras de alargamento são realizadas com frequência por conta do desgaste nos períodos de fortes chuvas e ressaca. Os recursos para a execução da obra são provenientes de um fundo de manutenção da praia. A nossa orla, a Beira-Mar, nós temos o FUNPRA, que é o Fundo da Praia, onde uma porcentagem de toda a arrecadação do nosso município é depositado. Hoje nós estamos concluindo, executando essa obra com recurso próprio, recurso nosso. Aqui não tem financiamento, aqui tem investimento. Por várias vezes, Balneário Pissarras deu essa oportunidade de ter muitas vezes até de sobrar valores e a gente investir nos bairros, nas localidades. Quem está otimista é o Wallace, do quiosque. Ele acompanhou o andamento da obra e espera colher os frutos na próxima temporada. Bastante benfeitoria, tanto para a cidade como para os comerciantes, né? Esse projeto é importante. Como o prefeito já tem feito bastante obra, desenvolvimento aqui para a praia para atrair bastante turismo. O espaço ampliou também para a criançada que jogam futebol de areia em uma quadra gigante. E para os banhistas, que aproveitam com mais tranquilidade a praia. Sim, o comércio vai crescer muito mais, né? Se já tem a gente tem os nossos comércios aqui, então vai crescer muito mais.
o turismo, pessoas vindo morar para cá. Então, está seguindo uma segunda Balneário Camboriú, né? Eu acho bem importante porque a família pode curtir melhor a praia, né? Eu, particularmente, não gosto muito de ficar na areia. E com o alargamento, tem quadras, tem outras opções para a família inteira curtir. Isso eu achei muito importante, muito legal. Estou curtindo bastante. Ainda tem muito movimento, a areia fica bem cheia de turista, principalmente, né? Então aumentou bastante e tem espaço para todo mundo agora. E Balneário Pissarras foi uma das primeiras praias aqui de Santa Catarina a receber a obra de engordamento, isso não há anos, mas há décadas atrás, e mostra mais uma vez a necessidade da manutenção, né? Com o passar do tempo, novamente repor areia ali nessa faixa de praia. Daqui a pouco mais participações ao vivo da reportagem. Agora um recado para vocês. Pessoal, vocês já conhecem a Bet do Milhão? A Bet do Milhão é uma plataforma totalmente regulamentada, pensada para quem gosta de emoção, mas não abre mão da segurança. Olha só esse recadinho especial da Priscila Rufino. A Bet do Milhão segue trazendo novidades, tudo de um jeito simples e seguro. Aqui você navega fácil, encontra tudo organizado e conta com suporte direto no site. A plataforma tem verificação de idade, ferramentas de segurança e tudo pensado para uma experiência responsável. É só entrar, conhecer e explorar do seu jeito. Todas as informações você encontra em milhão.bet.br. A Bet do Milhão é uma marca do Grupo Silvio Santos. Joguem com responsabilidade e vem pra cá, vem pra cá. É isso aí, então não fica de fora dessa. Acesse milhão.bet.br e vem se divertir. A Bet do Milhão é uma marca do Grupo Silvio Santos, sinônimo de tradição e confiança. Joguem com responsabilidade e vem pra cá, vem pra cá. E nós seguimos com mais informações, porque olha esse caso. Carne bovina de má qualidade fornecida na merenda escolar da rede pública em Blumenau. E teve a denúncia que partiu das próprias funcionárias de uma cozinha dessa unidade de educação. O Paulo César está apurando e vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse caso que preocupa toda a população dessa escola lá em Blumenau. Imagina? As próprias merendeiras, as próprias cozinheiras relatando que sentem um odor estranho na carne, isso sem falar que aquela carne, né, OPC, que tem mais nervo do que carne, né? Pelo menos esse é o relato que eu vi ali agora de manhã na produção e você tem acompanhado e traz mais detalhes pra gente, porque a informação ao vivo é contigo, Paulo César. Muito bem, Zanotto e Marister. Sebo e pelanca na merenda escolar. Essa é a denúncia que partiu inicialmente de um vereador daqui da cidade, o vereador professor Gilson de Souza. E nós fomos checar essa denúncia. A gente foi atrás de mais informações para saber se não era algo pontual, isolado, um dia infeliz. Essa carne com excesso de pelanca, com excesso de sebo, imprópria para o consumo humano. Essa carne com excesso é um problema isolado ou um problema que ocorre com certa frequência? As cozinheiras decidiram não se calar, resolveram falar o que elas estão enfrentando no dia a dia. Nós temos a fala de uma profissional de uma escola, a gente tem as imagens para mostrar aí, da denúncia que foi feita inicialmente pelo vereador Gilson de Souza, carne de má qualidade, fornecida para a merenda escolar das crianças da Escola Patrícia Pegorim, fica no bairro Fortaleza Alta, aqui em Blumenau. Carne com excesso de pelanca, com excesso de sebo. E a funcionária, a servidora, ela pediu para não ser identificada, ela tem medo de ser perseguida, de sofrer problemas na sequência. Então ela faz a denúncia. E nós vamos ouvir agora a primeira fala dela sobre esse problema que, segundo ela, acontece com frequência. A carne que é de má qualidade fornecida para a merenda escolar em Blumenau. Então, essa carne, desde o começo ali, entre a GF do ano passado, naquela licitação emergencial, a péssima qualidade da carne é essa aí. A carne de má qualidade, a gente recebeu coisa pior do que aquela carne que apareceu no vídeo do professor Gilson. Recebemos coisas muito pior do que aquilo. A gente vai fazer aquela carne, o molho fica puro óleo, a gordura endurece, se a comida esfriar endurece. É horrível, entope pia aquilo. Aí imagino que não faz o corpo de uma criança. E a má qualidade da carne sempre foi aquilo ali.
Muito bem, essa é a primeira fala dela. Depois que o vereador Gilson de Souza fez a denúncia, postou vídeos nas redes sociais da carne com pelanca, da carne com muito sebo, né? Houve uma movimentação da prefeitura que exigiu que a empresa recolhesse das unidades de educação essas iscas de patinho que foram fornecidas com um excesso de sebo, excesso de pelanca. Só para se ter uma ideia, em uma das bandejas fiscalizadas, com 14 quilos de iscas de patinho, 4 quilos eram de sebo, de pelanca, de retalhos que não eram aproveitáveis, que não fazem parte da compra de uma isca de patinho, de qualidade. Então, a empresa recolheu todas essas iscas de patinho e substituiu por carne moída. E aí nós perguntamos, a carne entregue, substituída, foi de qualidade? É uma carne boa para oferecer uma merenda de qualidade para as crianças? E a cozinheira disse que não, que a carne moída entregue foi tão ruim ou pior até do que as iscas de patinho. Você confere a fala da cozinheira que faz a denúncia. Sim, eles recolheram as iscas e enviaram a moída. E, cara, tu pega ali, é muito fácil de descobrir isso tudo, de comprovar isso tudo. Pega ali o cardápio de um CI ou de uma escola, no dia que for carne moída no cardápio, chega numa escola dessa. Chega perto de uma cozinha pra tu ver o fedor que é essa carne. É horrível, a carne é muito feia, fede muito, não tem alho, cebola, nada dá jeito, é horrível. Eu não sei de onde é, porque no mercado a gente não consegue comprar aquilo. Por mais que tu compre ali das carnes mais baratas, tu não consegue, parece comida de cachorro. É bem isso. Parece assim, lavagem de porco, comida de cachorro, pra gente não é. Comida de gente não é. Graves denúncias da funcionária da cozinha que vê no dia a dia a qualidade da carne bovina que é entregue para o preparo da merenda escolar que é servida para as crianças nas escolas do município. Nós vamos ouvir agora todas as partes. A gente procurou a empresa que fornece a carne, o que forneceu essas carnes, mas a empresa optou pelo silêncio. Até agora a gente não recebeu nenhum retorno, nenhuma manifestação da empresa sobre essas denúncias. E nós vamos agora ouvir a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Blumenau. A secretária adjunta, Mônica Deixam, se colocou à disposição do jornalismo do SCC Meio Dia para trazer esclarecimentos à sociedade, aos pais, aos alunos, às crianças, à cidade de Blumenau. Ô Mônica, explica para a gente o que está acontecendo, o porquê dessas denúncias, da má qualidade da carne bovina fornecida nas escolas públicas do município e quem é que fiscaliza a qualidade dos produtos que são comprados pelo município. Bom dia. Bom dia a todos, né? A gente agradece a oportunidade de poder estar esclarecendo essa situação. Todas as instituições de ensino, elas têm a cozinha terceirizada, né? Então, o município fez um processo de licitação e a empresa responsável aí, vencedora, serve hoje a alimentação em todas as instituições. Assim que chegou para a secretaria o problema da carne, nós já chamamos a empresa aqui para conversar, os responsáveis pela empresa. Eles assumiram um compromisso com o município de recolher todas as carnes e mudar toda a logística, mudar o fornecedor e fazer uma conferência antes que as carnes sejam recebidas no centro de distribuição. Conversando hoje com um dos donos da empresa, ele confirmou essa informação. Nenhuma carne está entrando no centro de distribuição sem passar por uma avaliação deles, né? Quem fiscaliza, que é a pergunta que você fez? Todos nós. né? O diretor da instituição de ensino, as cozinheiras, né? Os nossos nutricionistas fazem visita, a equipe aqui fez uma avaliação da nova carne e não chegou para nós essa questão de qualidade ruim, pelo contrário, a carne que nós recebemos aqui, que os nutricionistas têm visitado e visto, são carnes de qualidade, eles me confirmaram. Então a gente precisa verificar essa situação agora, né? Dessa instituição específica aí que está a cozinheira denunciando, para a gente ir lá verificar. Lembrando que a própria cozinheira é responsável pela alimentação que ela serve. Qualquer problema de alimentação aos estudantes por um alimento que não estiver bem preparado, responde a cozinheira, o diretor da instituição, a empresa também, né? Então todos são responsáveis. Muito bem, todos são responsáveis. Agora então qual é a orientação? Se chegar o produto lá com qualidade, ela acabou de dizer aqui que é comida para cachorro, a carne que foi entregue lá.
denúncia grave da servidora, da cozinheira, que pediu para não ser identificada. Ela disse, olha, comida para cachorro isso aqui. Nem no supermercado aquela carne mais barata é tão ruim quanto essa aqui. Foi o que ela disse, palavras dela, né? Então, qual que é a orientação? Se chegar um produto ruim lá, a diretora não deve aceitar, tem que devolver, mas aí as crianças ficam sem a merenda, como é que faz? Não, é isso mesmo. A cozinheira deve chamar o diretor da instituição para junto fazer conferência do produto. Qualquer produto, não só carne, frutas, verduras, qualquer coisa que não esteja adequada. Devolve o produto e cobra da empresa que entregue um produto de qualidade. E quando a carne chega congelada, a vácuo, embalagem fechada, como é que faz essa conferência, essa fiscalização? A gente consegue ver, né, se a carne é de qualidade, né? Porque aquela carne que estava ruim, mesmo ela congelada no pacote, a gente conseguiu identificar que realmente ela não era boa, né? Muito bem. Então, para a gente encerrar esse assunto, para a Secretaria de Educação, a merenda escolar hoje, ela tem um nível de qualidade satisfatório? A gente cobra, né, que todos façam a fiscalização, a gente faz visita, os nutricionistas experimentam e quando não está de acordo, a gente cobra da empresa que ela providencie os ajustes que são necessários. Muito bem. E quais serão as novas medidas que devem ser adotadas a partir de agora com essas novas denúncias? A Secretaria de Educação vai pedir uma nova fiscalização e vistoria lá nessa escola específica da Patrícia Pegorim? Vamos fazer uma visita lá na Patrícia Helena, verificar essa questão, conversar com as cozinheiras, conversar com a diretora, para daí a gente ver essa questão ali pontual, né? Muito bem. Para a gente fechar, eu não sei se a gente tem imagens aí, agora pela manhã a gente recebeu também uma nova denúncia de caqui podre, uma caixa de caqui, rodando a imagem na tela, caquis impróprios para consumo. Podres, né? E aí, caqui não chegou, tá, a gente, tudo bem, então eu recebi agora há pouco uma imagem, né? O Felipe colocou lá no Cloud, mas tudo bem, produção, tá tudo certo. O relato é esse, numa escola da Henrique Reif, agora pela manhã, caquis podres, já passados, impróprios para o consumo, e o que a diretora fez? Ela devolveu, ela não aceitou o produto, e essa é a recomendação. Agora, está acontecendo com uma certa frequência, esse relato também de hortifrutis que estão chegando com qualidade questionável. É que assim, os fornecedores eles vão tentar vender o produto mesmo não estando em condições, então cabe a gente não aceitar e devolver, né? E aí cobrar para a empresa fazer a reposição de produto de qualidade. Ok. Mônica Deschamps, secretária adjunta de Educação, falando conosco sobre essas denúncias, né, apresentadas pelo jornalismo do SCC. Inicialmente foi uma denúncia feita pelo vereador Gilson de Souza, que fez imagens da carne com excesso de sebo e pelanca, viu, Zanotto? Carnes com excesso de pelanca, de sebo, impróprio para o consumo, né? E aí a gente aprofundou, né, essa investigação, a gente apurou, a gente foi checar e conseguimos conversar com cozinheiras e uma delas aceitou gravar essas falas que nós apresentamos aqui no SCC Meio Dia. Ela decidiu não se calar e disse, olha, qualidade da carne é questionável, é ruim, é péssima e ocorre com frequência esse problema. Ouvimos a Secretaria de Educação, que traz esse posicionamento oficial da Prefeitura, e a empresa que fornece não nos respondeu, não apresentou nenhuma manifestação para a gente trazer esse esclarecimento também aqui no SCC Meio Dia. Nós voltamos ao estúdio com você, Zanotto, e com você, Maria Esther. Muito obrigado, Paulo César. Muito obrigado à secretária adjunta de Educação lá de Blumenau. E o espaço continua aberto, aguardando o posicionamento dessa empresa. Em intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações ao vivo e com a participação da nossa Angélica Varaschini, trazendo o nosso SCC Esportes. Vamos dar uma olhada agora na região do litoral norte. É o rio Itajaiaçu. Você está vendo de um lado o Porto de Navegantes, do outro o Porto de Itajaí. É a popular curva do rio. Entendeu? Intervalo comercial, voltamos na sequência. Estamos de volta com o SCC Meio Dia, ao vivo para vocês, já mostrando que a BR-101 na altura de Itapema, sentido norte, está parada neste momento. A gente está em busca já de informações a respeito de algum acidente por ali, o motivo dessa paralisação, desse congestionamento. Até agora a gente ainda não tem essa informação, mas assim que nós soubermos, a gente traz para vocês aí de casa. Já fica o aviso para você, motorista, que vai pegar a BR-101,
trânsito sentido norte. A gente está mostrando a altura de Itapema, Zanotto. Porque ali já passou aquele fluxo do acidente hoje de manhã, né? Já não é mais. Olhei agora no canal de comunicação aqui da Polícia Rodoviária Federal, também não há nenhuma informação. Pista limpa, sempre prestando serviço, também não registrou nada. Então, vamos aguardar, né, Maria, para ver o que aconteceu, o porquê desse trânsito praticamente parado nas duas faixas sentido norte da BR-101. Agora, por falar do litoral norte, Maria Esther, a gente vai até Itajaí, porque em breve 2 novas unidades, uma creche e uma escola, vão ser construídas em um dos bairros que mais cresce na cidade. E é a Cris Pinheiro que chega com a gente, trazer mais informações, até porque fiquei curioso, Cris. Qual é o bairro que mais cresce em Itajaí, que vai receber, então, essas novas escolas aguardadas há bastante tempo, hein, Cris? Zanotto, a gente até falou sobre esse bairro, a gente fala bastante sobre esse bairro, é o bairro Santa Regina. Há uns 10 dias a gente comentou, inclusive, de uma nova linha de ônibus, lembra? Inclusive foi aprovada, viu? Essa linha já está em operação, foi aprovada pelos usuários. Agora, falando em coisa boa, educação, escola, vai ser construída uma nova escola municipal. Há mais de 15 anos não era construída escola municipal aqui na nossa cidade. Essa escola que vai ficar no bairro Santa Regina, vai ter capacidade para mais de 620 alunos do 1º ao 9º ano. O investimento está na ordem dos 15 milhões de reais. Além da escola, como você falou, está sendo construída também uma nova creche, já está sendo construída para 100 crianças. Essas obras atendem à demanda de novas vagas escolares na rede de ensino, né? A cidade está crescendo de forma acelerada e o bairro Santa Regina é um dos que mais cresce, já tem mais de 20 mil habitantes. A unidade também vai favorecer a logística de transportes que atendem a área rural do município. Vamos acompanhar o que nos disse a secretária de Educação e também o prefeito aqui da cidade. Vamos acompanhar. A construção dessa unidade de ensino no bairro Santa Regina encontra a nossa maior necessidade hoje no município de Itajaí. Nossas crianças precisam sair do bairro Santa Regina e se dirigir para outras unidades em outros bairros. Bom, a escola do Santa Regina é a primeira escola do município desde 2011, então foram 15 anos de espera, causando uma série de problemas com relação a vagas. Nós estamos construindo essa escola, recurso do governo do estado, e trabalhando nas outras 5 também. Outras 2 devem ser anunciadas ainda no primeiro semestre desse ano, o início da construção. Então estamos trabalhando bastante para tirar esse tempo, esse atraso que nós tivemos no município com a construção de escolas como essa de Santa Regina. Zanotto, essa nova escola no bairro Santa Regina vai ter mais de 3.500 metros quadrados de área construída, deve atender 18 turmas em 9 salas de aulas, com turnos, claro, matutino e vespertino. Como o prefeito falou, o município ainda projeta mais 5 escolas, 2 no Santa Regina, uma no Limoeiro e também uma no bairro Nossa Senhora das Graças. A creche no bairro Santa Regina já está em construção e a escola deve ser construída ao lado desta creche, num terreno ao lado. O terreno já está sendo preparado para a construção e a previsão é que seja entregue em até 15 meses. Claro, a gente vai acompanhar. Volto com você. Obrigada, Cris, pelas informações. Faz sol ali na região do litoral norte neste momento, já já tem a previsão do tempo para vocês. Agora vamos para o norte catarinense, porque lá o Núcleo de Atenção Integral, o NAIP, abriu inscrições para o projeto Escola de Pais. E é o Luiz que vai explicar melhor para a gente o que exatamente os pais vão aprender por lá e sempre lembrando da importância da participação do pai, da mãe e do responsável nesse ambiente escolar. Luiz, a informação ao vivo é contigo. É comigo, meu querido Henrique Zanotto. Enquanto eu falo para vocês como tem esse objetivo dessas escolas, né, eu peço para a produção colocar as imagens do NAIP, que foi inaugurado recentemente aqui na cidade de Joinville, um local muito bacana, um espaço muito bacana justamente para esses cuidados. E a iniciativa tem o objetivo de ampliar o cuidado com quem convive diariamente, né, com pessoas que têm o transtorno do espectro autista ou deficiência intelectual. O primeiro encontro será realizado no dia 11 de abril, das 9 às 11, na Universidade Católica aqui em Joinville. Podem participar familiares de pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista ou deficiência intelectual, mesmo que não estejam vinculadas no NAIP. E para você que deseja fazer a sua inscrição,
basta entrar no site da Prefeitura de Joinville, joinville.sc.gov.br. Não há cobrança para esse evento, porém as vagas são limitadas. Então, repetindo, joinville.sc.gov.br, basta digitar no campo de buscas Escola de Paz. E esse local, o NAIP, né, foi inaugurado recentemente, como eu falei agora há pouco, é algo muito importante, justamente mostrando esse cuidado que o Joinville tem com as pessoas do transtorno do espectro autista e de deficiência intelectual. Tá aí, convite feito a todos vocês. Eu volto com vocês no estúdio. Com certeza, fundamental sempre a participação. Estava contando aqui, Luiz Felipe, para Maria Esther, a última reunião que teve na escola da minha filha mais velha, que era uma reunião para cada sala, para cada ano, né? E ela está no 9º ano, fui só eu de pai. Mas ninguém. Ninguém. Essa altura do campeonato, os pais não querem mais saber de reunião. Passava ali nos primeiros anos, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, as salas até davam com um bom movimento. Agora chegou na turma do 9º ano, só tinha um pai. Os outros já largaram. Mas a gente fala no tom de brincadeira, mas é importante, né, gente? Como é que a gente vai cobrar dos filhos depois? Ah, porque você não estudou, porque você não fez isso. Mas aí o pai não está na escola, não está lá no momento que a escola chama. Então essa é a nossa responsabilidade também. É o momento também de ter esse feedback da escola, né? Saber como é que seu filho está indo, né? Comparecendo às atividades e tudo. E é uma idade tão sensível. A Elô está com quanto agora? Vai fazer 14, Vai fazer 14. É uma idade que a gente fala tanto, né? Saindo dessa pré-adolescência, entrando para a adolescência, mudança de comportamento também. Sim, tem que ter os pais e a escola junto também, né? A gente brinca, mas é importante os pais estarem sim nessas reuniões, né, Zanotto? Com certeza. Valeu, Luiz, pelas suas informações, porque agora está chegando ela, Angélica Varaschini, as informações do nosso SC Sport. Valeu, dupla! Olá para você que está em casa, é hora da gente falar de esportes por aqui, porque tem muita informação. Para começar, vamos falar da Copa do Brasil, porque os nossos representantes aqui de Santa Catarina conheceram ontem os seus adversários. E olha só, já adianto, os confrontos não serão fáceis, Nesta fase entram os 20 clubes da Série A, inclusive a Chapecoense, que se juntam aos clubes que chegaram até essa fase. No total, 32 equipes brigam pelo título. Vamos colocar aqui para ver quem serão os adversários dos nossos representantes, a Chapecoense e o Barra. Primeiro jogo, Botafogo e Chapecoense. Primeiro jogo no Rio de Janeiro e o segundo em Chapecó. Confrontão, hein, aqui da Chape? Mas olha quem o Barra vai ter que enfrentar nessa quinta fase. Não vai estar fácil, né? Barra e Corinthians. O Corinthians não é nada mais, nada menos que o atual campeão da competição. Primeiro jogo aqui em Santa Catarina e a decisão na casa do Corinthians. O Pescador, que vem da classificação na quarta fase, em cima do Volta Redonda, nos pênaltis, após um empate em 0-0 no tempo normal no Rio de Janeiro. E na estreia, venceu o América Mineiro também nos pênaltis. As datas base para os jogos de ida são dia 22 e 23 de abril e o de volta dia 13 e 14, mata-mata. Participação na quinta fase já garante, então, Chapecoense e Barra já garantiram 2 milhões e se passar para as oitavas leva 3 milhões de reais. Tá bom demais, né? Fala sério. E já que a gente está falando do Pescador, olha só, o Barra está com um novo comandante para o restante da temporada, Bernardo Franco. Ele chegou ontem para conhecer as instalações do clube e hoje foi apresentado oficialmente para a imprensa. Erionto, vamos lá comigo? Porque quem tem todas as informações para a gente é a Cris Pinheiro, que está acompanhando de perto essas mudanças no Barra. E Cris, como a gente vem falando por aqui, o Barra tá danado. Tá danado. Agora, com a Copa do Brasil, daqui a pouquinho tem a estreia na Série C e agora com o novo comandante, Cris, chega mais e conta tudo. Boa tarde para você, Angélica. Tá danado, já tem novo professor, né? E como você falou, o Bernardo Franco, de 39 anos, já visitou ontem o CT do Barra. Ele que tem uma carreira aí consolidada no cenário nacional, passou recentemente pelo Botafogo da Paraíba e também pelo Brusque. Foi treinador principal do Cuiabá na Série A do Campeonato Brasileiro.
Ainda acumula passagens por comissões técnicas e grandes clubes do futebol brasileiro, como o Corinthians, que vai jogar contra o Barra na Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. E a seleção brasileira, viu? Onde foi campeão sul-americano como auxiliar na categoria sub-20. Durante a visita ontem pelo CT do Barra, ele já falou sobre a expectativa desta nova caminhada, nova jornada. Vamos acompanhar. Primeiro, muito feliz de estar aqui no Barra, né? Poder fazer parte desse projeto esportivo de sucesso. Né? Fiquei muito encantado com as instalações, com a estrutura. Acredito que é tudo que a gente precisa para poder dar continuidade nesse trabalho, continuar escrevendo essa linda história e ter certeza que juntos a gente vai construir ainda mais vitórias, né? Então, estou muito satisfeito com o que eu encontrei e agora é com muita humildade, com muito trabalho, continuar fazendo essa história juntos. Angélica, o Bernardo falou sobre a estrutura do CT. Eu te convido, viu, a vir conhecer de verdade, de primeiro. Todos os atletas que eu já conversei ficam encantados. Aí fica fácil de vencer, né, Angélica? Olha só, o Bernardo foi apresentado hoje pela manhã para toda a imprensa e em seguida ele já deve começar a treinar o time que passa a disputar a Série C do Brasileiro. O Barra deve jogar fora de casa no dia 5 de abril, no estádio Almeidão da Paraíba. Primeiro jogo é contra o Botafogo, o ex-time do novo treinador, e a estreia em casa do Pescador pela Série C é contra o Maranhão no dia 11 de abril pela segunda rodada da competição. Volto com você. Boa, Cris! Obrigada pelas informações. É isso, né? O Barra tem um CT aí com nível europeu, todo mundo fala dessa estrutura do Barra e não é à toa que, tendo isso muito bem fora de campo, vem mantendo bons resultados dentro de campo. Cris, obrigada pelas informações. O Barra com um novo comandante agora para a temporada de 2026. Valeu, Cris! Ótima terça-feira para ti. Mas agora vamos mudar de assunto. Vamos falar da seleção brasileira. Pois é, porque tem amistoso na quinta-feira, Brasil e França. Expectativa? Altíssima. E ontem foi o primeiro treino da equipe nos Estados Unidos. E Carlo Ancelotti terá baixas para esses dois amistosos. João Venturi acompanha tudo de perto e traz as informações pra gente. Orlando acordou hoje com um som diferente. Não foi o barulho dos parques, nem a rotina dos turistas. Foi do toque de bola, da risada solta. Sinais de uma expectativa que mexe com um país inteiro e faz o grupo de jogadores já respirar Copa do Mundo. No primeiro treino em solo americano, a seleção brasileira teve 15 convocados em campo, trabalhando. Os outros 10 chegaram depois que a atividade já havia encerrado. Entre eles, Vinícius Júnior e Rafinha. Douglas Santos e Luiz Henrique, que atuam na Rússia, tiveram o voo cancelado e devem ser os últimos a se apresentar, com previsão de chegada apenas para esta terça. A comissão técnica da seleção brasileira confirmou 2 baixas para os amistosos contra a França e contra a Croácia. O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, e o lateral Alexandro, do Flamengo, ambos por lesões sofridas neste domingo. Para a vaga da zaga, Carlo Ancelotti optou por não convocar nenhum substituto. Já para a lateral, o escolhido foi Kaique, do Cruzeiro. Com a Copa do Mundo em vista, a seleção parece se sentir em casa. Nos Estados Unidos, os próximos desafios são a França, nesta quinta-feira, e a Croácia, na terça-feira, dia 31. Boa, João. Inclusive, o Galvão Bueno, no programa dele, fez uma entrevista exclusiva aí com o Carlo Ancelotti. E o Ancelotti falou justamente sobre esses desfalques que ele teve e que ainda tem vagas abertas aí para a seleção brasileira. Nesse amistoso, como o João trouxe, alguns ainda não foram chamados, mas ainda tem mais um amistoso para a lista final, né? Nesses dois não terá, mas ainda tem alguém aí na mente de Carlo Ancelotti para finalizar aí sim a lista real e oficial da seleção brasileira para a Copa do Mundo. E falando nisso, no dia 31, na próxima terça-feira contra a Croácia, o Brasil já vai estrear a nova camisa, a número 1, aquela mais tradicional, sabe? Olha só, coloque tela cheia para o pessoal acompanhar, porque a CBF e a Nike, que tem a parceria desde 1996, vieram com essa camisa, que a gente pode falar que sim, é a amarelinha, tradicional. A gola faz uma espécie de referência com a camisa que o Brasil usou
criou em 98. A cor puxa um pouco a da Copa de 70 e tem ainda a novidade, que é a tecnologia Aerofit, que é desenvolvida para dar mais resfriamento e também respirabilidade aos atletas, ou seja, para suar menos e ter um melhor desempenho dentro de campo. E também nas laterais tem a listra ali, uma listrinha azul, verde ali, a verde que vocês estão vendo, que também tem a ver com a última Copa do Mundo, que tem toda essa relação, ou seja, tem muita história. Mas eu quero colocar para vocês as fotos da camisa. Pode colocar a foto pra gente, porque aí a gente vai ver um pouquinho mais dos detalhes dela. Entre esses detalhes estão formas geométricas inspiradas na bandeira do Brasil. Tem triângulo ali também, que dá para ver quando a gente chega bem de pertinho. Mas a polêmica dessa vez, porque se tem camisa da seleção brasileira, tem polêmica. Não é sobre a cor, não é sobre nada, mas sim sobre a expressão que tem na camisa da seleção, que é Vai Brasa, que está ali na parte de trás da gola e está dividindo opiniões nas redes. De acordo com a designer da Nike, que foi a responsável por criar a camiseta do Brasil, o termo foi adotado como uma forma informal e afetiva de se referir ao país, com inspiração em manifestações populares e também em ambientes de arquibancadas, nos estádios. Mas nem todo mundo acabou se identificando com o Vai Brasa, viu? Galera, tem gente que gostou, tem gente que não tem nada a ver com o Brasil, diz que não tem nada a ver com o Brasil, mas é do jogo, né? Se tem camisa da seleção brasileira, tem que ter polêmica, é assim que funciona. Não adianta, né? Mas vamos ver a estreia da seleção brasileira com essa nova camisa. Eu, particularmente, eu sou suspeita, eu gosto, eu acho bonito. Eu acho bonito essas coisas diferentes, que tem uma história por trás, então gostei. Assim como a azul que a gente trouxe também, eu achei ela bem bonita, bem diferente, então me atrai essas coisas que vêm com um toquezinho de história e modernidade. Gostei. Mas agora vamos para as quadras, porque um catarinense foi convocado para fazer parte da comissão da Seleção Brasileira Feminina de Futsal, que tem amistoso já no mês que vem, hein? Então, vamos comigo, Erionto, mais uma vez para lá, para a gente ir para Chapecó, porque é de lá que a gente tem as informações com ele, Felipe Bastos. Bastos, conta pra gente que história é essa. Temos catarinense convocado para a Seleção Brasileira Feminina, que vai estar ali no staff. Traz todas as informações. É isso aí, Angélica. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o SC Esporte. É o Jonathan Amaral de Oliveira, viu? Popularmente conhecido aqui na FEMALI em Chapecó como Professor Jimmy. Ele foi chamado para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira de Futsal Feminino. A convocação foi divulgada pela própria Confederação Brasileira e olha só que legal, marca a primeira experiência dele com a equipe nacional. A preparação ocorre entre os dias 5 e 12 de abril, na cidade de Lages, na Serra Catarinense. Durante este período, o Brasil enfrenta a Colômbia em 3 amistosos, que fazem parte do calendário de preparação da seleção para as próximas competições. E quem mandou um vídeo para a gente foi o próprio Professor Jimmy. E olha, não poderia ser diferente, viu? Muito feliz, muito confiante com essa primeira experiência aí, defendendo a Seleção Brasileira de Futsal Feminino. Vamos acompanhar um trechinho do vídeo que ele mandou para a nossa equipe, contando todo esse novo momento na carreira. Acompanhe. Sentimento de gratidão, né? Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. E, claro, depois também, quando saiu a convocação, a família, os amigos, principalmente as pessoas que trabalham comigo, né? Também se sentiram com essa felicidade. E é inexplicável, assim, agora vai ser uma experiência bem bacana. Claro que isso é mérito não só meu, mas das pessoas que trabalham comigo no meu dia a dia. Com certeza fizeram parte dessa convocação. Sem elas, a gente não estaria trabalhando e mostrando o quanto é bom o nosso trabalho ou eficiente dentro aqui da FEMALI Futsal. Então, só lembrando, né, parabéns, né, ao Jimmy, a gente deseja sorte para ele, claro, não poderia ser diferente. Esses amistosos, viu, Angélica, vão ser disputados em Lages, na Serra Catarinense, nos dias 9, 11 e 12 de abril, ou seja, daqui a cerca aí de 2 semanas. Parabéns ao Jimmy, é mais um representante aqui de Santa Catarina, defendendo as cores da Seleção Brasileira de Futsal Feminino. E com essa eu devolvo para você no estúdio, Angélica Varaschini.
Boa, Bastos. A gente vai ficar aqui na torcida. Lages que vem sendo polo também do futsal. A seleção feminina não é a primeira vez que vai para lá na Serra Catarinense para fazer amistosos e a gente vai acompanhar, inclusive, o trabalho do Dibe, que está representando Santa Catarina no staff da seleção brasileira feminina de futsal. Valeu, Bastos. Obrigada pelas informações direto do oeste do estado. E a gente hoje vai em cada cantinho aí do nosso estado, porque a gente sai do oeste do estado e vai para o sul, porque a Praia da Vila, em Imbituba, no sul do estado, será palco de um dos grandes eventos de surf. É o Circuito Banco do Brasil. A competição começa amanhã, mas hoje já teve a coletiva de imprensa e é lá que a Manu está para trazer todas as informações para a gente. Manu, expectativa grande, mais um evento de surf. A gente teve no Costão do Santinho nesse final de semana e agora é a vez de Imbituba receber mais uma etapa da WSL. Como é que está a expectativa aí, Manu? Conta tudo pra gente. Oi, Angélica, bom dia para quem nos assiste. A expectativa a 1000, né? Ano passado nós acompanhamos aqui a etapa e esse ano não vai ser diferente. Estamos aqui na Praia da Vila, acabou de terminar a entrevista coletiva para passar as informações desse campeonato que vai começar então amanhã, vai até domingo com muitas competições, vai ter shows aqui, claro, muito surf para quem curte esse esporte. Vou conversar aqui com o Matheus Navarro, que é o campeão da etapa aí do ano passado, está se preparando agora para mais uma etapa, né? Queria que você falasse como é que está aí a preparação e é sempre um momento especial, né? Você falava aqui na coletiva que quando era pequeno costumava vir para cá para ver os competidores e agora você está nessa posição de competir e campeão também. Boa tarde a todos. Muito feliz, né, de poder estar aqui novamente. Esse ano a etapa aqui acabou sendo um pouco mais cedo, né? Ano passado foi em setembro, esse ano já estão fazendo agora em março, então teve um intervalo curto de uma etapa para outra, então, muita alegria, né, de poder estar aqui. A gente geralmente compete sempre longe de casa, né? Acaba viajando para longe, então ter a oportunidade de competir uma etapa perto é sempre muito gratificante, ainda mais na Praia da Vila, uma das principais praias, né, que fazem parte da história, né, do nosso esporte no país. Teve os maiores eventos da história do Brasil aconteceram aqui. E poder voltar uma etapa da WSL aqui. Ano passado eu tive o privilégio de vencer e esse ano começa tudo do zero, mas estou muito feliz com essa oportunidade novamente. Legal, muito obrigada, Matheus. Parabéns, né? E boa sorte aí na próxima etapa. Conversando um pouquinho conosco, mas vamos falar um pouquinho mais da programação, porque vai até domingo, como falei, para saber então, né, além do surf, é claro, o que mais que o pessoal aqui do sul do estado, de todo o estado, que quiser vir aqui para Imbituba, vai poder conferir no WSL. É isso aí, é o maior campeonato de surf do estado de Santa Catarina, então venham conferir. Além do surf, a gente tem todas as atividades durante o dia, clínicas de altinha, vamos ter apresentação de jet ski, temos show do Nazaranha no sábado, final do dia. Então, um evento para toda a família, como sempre, crianças, adultos, pessoal que já fica em casa, os idosos, venham e teremos aqui atividades para todos na vila, além, obviamente, do melhor surf do Brasil regional. Vai ter show com o Nazaranha também no final de semana, né? Correto, show do Nazaranha na sábado, a partir das 17 horas, a gente está aqui, ali no finalzinho da Praia da Vila, para a gente curtir aí esse show nesse dia que vai ser um sábado maravilhoso. Legal, muito obrigada pelas informações. Então, uma dica, já se prepare e vem para cá, viu? Quem consegue vir durante a semana, já vem durante a semana e a programação para sábado, domingo já está garantida, é só chegar, várias atividades para toda a família e, claro, acompanhar as competições também. A gente sabe que é bem emocionante, né? O ano passado a gente mostrou a emoção dos atletas, dos familiares, dos amigos, né? Dos vencedores e é claro que esse ano a gente vai acompanhar de novo e fica aí o convite para todos acompanharem mais essa etapa aqui na Praia da Vila, em Imbituba. Volto contigo aí no estúdio. Valeu, Manu, sensacional, né? E a gente viu ali quando tava passando antes ali, você falou com o Matheus, mas tem também a Tainá, que foi a campeã aqui do Costão do Santinho no final de semana, tava aí também, deu entrevista coletiva. E o que é mais legal, eu acho que além do evento esportivo, que é o principal, obviamente, principalmente para os atletas, para os familiares, mas é uma atração para a cidade toda, né, Manu? Você trouxe, tem shows, tem tudo mais, então... É completo, é um evento completo e eu acho que isso que vale muito, né? Você que acompanhou de pertinho no passado, esse ano eu quero ver se eu vou também acompanhar de pertinho, mas é isso, é realmente uma festa, né, Manu?
Exatamente, né, Angélica? Como você falou, não é só o esporte, né? É para toda a comunidade aqui. Movimenta o comércio, movimenta hotéis, então muitas pessoas vêm de fora, atletas vêm de fora para competir aqui. E claro, é uma honra para todos os moradores, né? Que tem essa competição aqui, né? Pertinho da gente, então podendo ver literalmente de perto esse esporte que é tão importante. Então, assim, todo mundo ganha. E a gente deixa e reforça o convite para o pessoal. Às vezes a pessoa conhece, já veio ou nunca veio. Fica aí, esse é o momento perfeito para acompanhar o surf aqui catarinense e de outras regiões também. Pô, Manu, obrigada. Amanhã, hein? Começa. Amanhã até domingo e a gente vai ficar acompanhando tudo de pertinho. Obrigada, Manu. Valeu pelas informações. E pra gente encerrar o nosso SCC Esporte, vamos falar de vôlei? Porque tá complicada a vida do Joinville, hein? Na Superliga A. Pois é, a equipe do técnico Rubinho foi superada pelo Cruzeiro por 3-7-0, com parciais de 25-17, 25-22 e 25-20. O resultado que deixa o Joinville, olha, numa situação de vida ou morte na competição. Se quiser permanecer na Superliga A, precisa vencer o último jogo, que vai acontecer na sexta-feira, às 9 horas da noite, contra o Guarulhos. O técnico Rubinho falou sobre esse momento complicado da equipe, olha só. Tivemos poucas chances, não conseguimos manter um padrão para jogar de forma equilibrada com eles, jogar o tempo todo na frente. É bem difícil jogar com eles na frente do placar. Em raros momentos a gente equilibrou um pouco a partida. Então, enfim, agora é se preparar para a próxima partida e acho que o grande trunfo é a gente depender da gente. Se a gente fizer uma vitória, a gente está dentro. Então é isso que a gente tem que trabalhar concentradamente para fazer isso. Muito, não tem comparativo, né? Se a equipe está em primeiro lugar, já nessa rodada classificada em primeiro posto, é porque ela tem qualidade, é óbvio, né? Tá? Então, mas acho que a gente podia fazer um pouco melhor, mas não conseguimos, paciência, ir para a próxima. E para a próxima, porque para se manter na elite do vôlei, o Joinville conta com a torcida. E por isso o clube anunciou uma redução de 50% no valor dos ingressos de arquibancadas. E também os ingressos já estão à venda para que você possa prestigiar, torcer para que o Joinville possa permanecer na Série A do vôlei. O SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã eu volto com muito mais. Henrique Zanotto e Maria Esther seguem na sua companhia aqui no SCC Meio-Dia. Até amanhã. Até amanhã, Angélica. Dá para a gente atualizar a situação do trânsito que a gente mostrava antes da Angélica no intervalo comercial lá em Itapema? E veio agora a informação da Polícia Rodoviária Federal do Pista Limpa. Foi um acidente que aconteceu dentro do túnel, que interditou o túnel no sentido norte, mas agora a gente já está com a imagem ao vivo e tudo indica que o local já foi liberado novamente, né? Porque não temos mais aquela fila toda, o trânsito parado ali bem próximo ao posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. E nesta segunda-feira, dia 23 de março, nós comemoramos o aniversário de 353 anos da capital, Florianópolis, que foi marcado por o início de uma obra histórica. Agora já foi instalada a pedra fundamental do Parque Urbano Marina da Beira-Mar Norte, a tão esperada obra que marca uma nova fase para a capital do estado. Vejam na reportagem. Um novo capítulo para Florianópolis. No dia em que a cidade completa 353 anos, começa a sair do papel um dos projetos mais esperados da capital. A instalação da pedra fundamental, um ato simbólico que marca o início das obras, dá o primeiro passo para a construção do Parque Urbano e da Marina. Essa é uma obra esperada há muitos anos. Junto com a empresa que ganhou a concessão, a JL Construções e a Prefeitura, nós fizemos um trabalho grande para licenciar ambientalmente, fizemos todo o licenciamento, é uma obra 100% privada, não há dinheiro da prefeitura, mas a cidade vai ganhar um parque urbano equivalente a 4 vezes o nosso parque de coqueiros aqui. São 140 mil metros quadrados de parque público para todos poderem usar. O Parque Urbano e a Marina da Beira-Mar Norte prometem transformar a relação da cidade com o mar. O espaço deve ganhar novas áreas de lazer, convivência e mobilidade. A inauguração da pedra fundamental marca o início oficial das obras. A partir de agora será feito a base do novo espaço, que é justamente a colocação das pedras no fundo do mar. Elas vão servir de sustentação para o futuro parque. Esse planejamento já vem de 5 anos, né? Então a obra está bem planejada. Nós vamos iniciar aqui pela área do Trapiche, vamos fazendo paulatinamente para que não haja
muita interferência na vida do dia a dia das pessoas que utilizam essa orla. Então, à medida que nós formos desenvolvendo a forma de aterro que nós vamos fazer, nós vamos avançando. Com um investimento de cerca de 350 milhões de reais, o projeto deve impactar o turismo e a economia da capital. A ideia é criar um espaço mais acessível, com áreas verdes e novas opções de lazer para moradores e visitantes. E a nossa expectativa é de nós termos um empreendimento de 440 mil metros quadrados, né? Onde 140 mil vão ser um parque público, para que as pessoas possam se divertir e ter um momento de lazer mais adequado nessa região da cidade hoje que está super adensada, né? Então, a nossa ideia realmente é proporcionar um equipamento de melhor qualidade para quem vem visitar essa região de Florianópolis. A obra deve ser entregue em etapas. Quando estiver pronto, o espaço promete retomar a forma como Florianópolis se relaciona com a beira-mar. Então vamos de previsão do tempo. A terça-feira amanheceu com mais nebulosidade, algumas aberturas de sol também aqui no nosso estado, mas a partir da tarde o cenário muda e tem alerta de temporais. O aviso vale especialmente para as regiões do Grande Oeste, Planaltos, tanto Planalto Sul, região serrana, como Planalto Norte e também Vale do Itajaí. Então essas áreas hoje precisam ficar com atenção aí para chuva forte em um curto intervalo de tempo, raios, rajadas fortes de vento até acima de 60 km por hora e até risco de granizo. E as temperaturas hoje elas diminuem um pouco em relação aos dias anteriores, já que a gente estava chegando aí nos 30 aqui na Serra, hoje não passa de 26, 27 no meio oeste e oeste catarinense. Esquenta ainda um pouco mais na região do extremo oeste, com 30 nos termômetros agora à tarde. Região do Planalto Norte tem 29 graus de máxima, 31 no Vale, 28 na Grande Florianópolis, 29 no sul e 30 no norte do estado. Amanhã, o sol volta a predominar de vez aqui em Santa Catarina. Com o predomínio de uma massa de ar quente, o sol brilha em todo o nosso estado. É apenas no Grande Oeste que nós temos chance de pancadas de chuva com trovoadas e risco de temporais a partir da tarde dessa quarta-feira. E o calor ele segue em todas as regiões com máximas ali em torno dos 30 graus. Blumenau, Joinville e Criciúma com 30 de máxima amanhã. Chapecó, como eu falei que pode ter essa chuva, esses temporais, máxima de 29. Floripa amanhã chega a 28 graus e Lages na Serra, mínima de 18 e máxima de 26 graus nesta quarta-feira. Previsão do tempo para vocês. Vamos fazer uma pausa agora, 12h e 30 minutos? A seguir. Um corpo foi encontrado carbonizado em um carro. Os autores do crime foram presos após confessar esse assassinato em Laguna. Voltamos em instantes, até já. De volta e vamos direto com a informação ao vivo do sul do estado, destaque da área policial. Uma pessoa encontrada sem vida dentro de um carro carbonizado em Laguna. E após investigação rápida, a polícia conseguiu chegar aos suspeitos de autoria desse crime, que teriam até confessado o motivo, teriam falado para a polícia o que levou eles a tirar a vida desse empresário. A Emanuela Justino acompanha essa ocorrência e traz mais informações para a gente. Manu, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo, Justino. Oi, Zanotto, bom dia para quem nos assiste. Exatamente, esse carro foi encontrado incendiado ontem em Laguna e dentro tinha um corpo carbonizado. Depois, a polícia já começou as investigações e foi identificado que era do empresário de 47 anos, Jair de Bem Figueiredo. A polícia, depois que localizou esse carro, que estava ali na localidade de Laguna, da Pedra do Frade, localizou a dona do veículo, que era a mãe dele, a mãe desse empresário. E aí eles constataram que ele não tinha ido trabalhar ontem, foram até o trabalho, ele não estava lá, e depois foram até a residência dele. Chegando lá, a polícia viu que a casa estava com o portão aberto e dentro da casa tinha várias marcas de sangue e também certos objetos estavam desarrumados, o que indicava que teve uma luta corporal. E daí depois também eles começaram a investigar, enfim, e encontraram, identificaram 3 suspeitos que depois
confessaram esse crime. Segundo um deles, esse crime foi uma espécie de vingança, uma retaliação por conta de um suposto abuso. Teria envolvimento ali entre a vítima e esses 3 homens. Para explicar um pouquinho mais essa situação, nós temos uma fala do delegado responsável por esse caso, que é o Rubem Teston, falando um pouco mais sobre a motivação e o que a polícia encontrou também. Olha só. Nós passamos a fazer contato com familiares da vítima, testemunhas, que nos informaram que ele vinha sendo alvo de uma espécie de uma extorsão, por conta de a vítima ter um envolvimento homoafetivo com algumas pessoas e que saíam de posse talvez de alguma imagem envolvendo a intimidade dessa vítima e tentando obter dinheiro com isso. E aí nos foi passado ali a identificação do principal responsável, qual seria o autor intelectual de toda essa situação, e nós fomos até o endereço dessa pessoa, tendo nós, já de posse da informação também dos demais ali suspeitos do crime, encontrado nessa residência o responsável pela casa, bem como outros 2 indivíduos que também nós já tínhamos apurado que estavam totalmente envolvidos com o crime. Então, qual foi a conclusão da polícia? O carro foi encontrado incendiado, o corpo já estava carbonizado, mas o empresário foi esfaqueado em casa. Depois, esses 3 homens colocaram ele dentro do veículo e incendiaram como uma espécie de tentar despistar ali as provas, né? A prova do crime. Então, ele foi morto em casa, ele foi esfaqueado. Aí, depois, eles colocaram nesse veículo. Segundo a polícia, então, os 3 homens foram presos em flagrante. Foram apreendidos também os celulares deles, porque a polícia suspeita da participação de outras 2 pessoas, pelo menos. Então, agora, os celulares já estão com a perícia, vão analisar as mensagens para saber se tem envolvimento de outras pessoas também desse crime que aconteceu aqui no sul do estado. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Emanuela Justino, atualizando para a gente esse destaque da área policial no sul catarinense. Seguimos com mais informações, Maria Esther, porque tem um projeto de lei aqui em Santa Catarina que pretende, realmente precisamos disso, né? Reforçar a proteção para as mulheres em situação de risco, distribuindo o quê, Maria? Spray de pimenta de graça. E essa proposta já avançou na Assembleia Legislativa e deve ser votada ainda essa semana. A gente vai conferir os detalhes na reportagem do Kaique Guede e do Dilnei Pacheco. Durante uma ameaça, segundos podem fazer a diferença. É nesse intervalo entre o perigo e a chegada da ajuda que um projeto de lei em Santa Catarina pretende agir. A proposta prevê a distribuição gratuita de spray de pimenta para mulheres que estejam sob medida protetiva ou em situação de vulnerabilidade. O que é a ferramenta? É um extrato vegetal, que muito popularmente se fala extrato de spray de pimenta, para que ela possa ter na sua bolsa quando ela está sob uma iminente ameaça. E no caso de um ataque inusitado, severo, que ela não tem a mesma força que um homem para se defender, ela possa ter essa ferramenta para, de repente, conseguir se esquivar desse ataque e salvar sua vida. O texto já foi aprovado pelas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Segurança Pública. A proposta deve ser votada em plenário nesta semana, durante as sessões da Alesc itinerante em Curitibanos. Na prática, o spray de pimenta é considerado um instrumento de menor potencial ofensivo, mas o uso exige orientação. Elas têm que estar conscientes que este spray ele é para defesa e não para ataque. Essa é a grande diferença. Então, quando eu tenho uma ferramenta, ao momento em que eu vou ser atacada, ao momento em que eu vou me tornar vítima, eu posso repelir essa injusta agressão para sair correndo e pedir ajuda, aqui está o ponto diferenciado, aqui está a grande diferença. E aí é o uso legítimo do spray de pimenta. Eu já me comprometo aqui, enquanto guarda municipal e secretária de segurança, para aquelas mulheres, caso seja autorizado, que quiserem fazer uso, que elas passem por uma capacitação com a gente. Porque tem que ter uma técnica para usar esse tipo de equipamento, né, para sua defesa. Então não é só chegar a usar, tem que ver questão de vento, tem que ver, pode ficar até ser uma situação contra a própria pessoa se não souber usar. No centro desse debate, há histórias que muitas vezes não aparecem. Diversas mulheres ainda vivem sob ameaça constante e precisam adaptar a rotina para se protegerem. O projeto de lei tenta oferecer uma resposta imediata, mas especialistas lembram que nenhuma medida isolada resolve o problema. Elas ganham força
quando compõem uma rede de proteção. A medida protetiva de urgência, a fiscalização da medida protetiva de urgência, que aqui é feita pela Rede Catarina, o botão de pânico, que é feito, instalado pela Polícia Militar. Então, às vezes, a mulher pode pensar, botei o spray de pimenta, tenho ele comigo, isso resolve 100%. O elemento surpresa, que é feito pelo agressor, isso também é algo muito forte. Então, não é só o spray de pimenta que dá 100% de segurança para as mulheres. O tema também ganha espaço no cenário nacional. Em Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou a venda de spray de pimenta para mulheres como forma de defesa. No caso desse projeto, o acesso seria liberado para todas as mulheres, inclusive aquelas que não estão em situação de risco. O texto agora segue para análise do Senado. É necessário, mas não deveria, né, Maria? É a falta ainda de educação, a falta de conscientização de muitos sujeitos que se dizem homens, mas não sabem o mínimo, né? O respeito que devem ter pelas mulheres que precisam encontrar mecanismos, ferramentas para a segurança própria, como é esse exemplo do spray de pimenta. Mas é um absurdo, né, Maria? Um absurdo, Zanotto. E eu sou totalmente a favor desse spray de pimenta aí para as mulheres. Ainda falando sobre esse assunto, buscando humanizar os dados de violência contra as mulheres, o Ministério Público de Santa Catarina lançou hoje a websérie Ausências, as histórias por trás do mapa do feminicídio. E a Sofia, hoje pela manhã, acompanhou todo o lançamento, desse momento, desses documentários, e vai explicar mais pra gente agora, inclusive, qual é a intenção disso mesmo, né? Bom dia, Sofia. Bom dia, Maria. Para quem nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia, foi uma manhã muito emocionante, que demandou muito da gente, assim, porque foram apresentadas 4 histórias que foram retratadas por meio de documentários, assim, de feminicídios que aconteceram aqui em Santa Catarina a partir de 2021. As famílias das vítimas foram ouvidas e a palavra que ficou, que deu título à série agora, foi ausência, porque isso foi uma coisa que aconteceu, foi um ponto em comum entre todas. Todas relataram essa questão da ausência, desse buraco que fica e que não tem como ser preenchido. Aqui foram contadas as histórias da Ana Kemily, por exemplo, que era uma adolescente de 14 anos, que na primeira possibilidade de relacionamento, porque não chegou nem a ser um relacionamento, um menino teve interesse por ela, enfim, ela não quis namorar com ele, ele acabou assassinando ela. Então tem essa história, foi a primeira oportunidade e ela não pôde nem continuar a vida, então fica todos os sonhos, tudo que ela deixou para trás. Depois teve também a Mônica, que se casou com 14 anos, viveu mais de 30 anos aí em um relacionamento com muita violência doméstica, e a família dela, uma família super presente, acolhedora, não sabia que ela sofria tamanha violência justamente pela opressão, pela repressão ali que ela vivia e não podia externalizar, pelo controle, pela falta de autonomia. Até as fotos dela foram apagadas por esse ex-companheiro que depois acabou matando ela a facadas e ela acabou deixando 3 filhos também. Tem a história da Eveline Schmidt, de 37 anos, que também foi morta na frente de 2 filhos pequenos. Na época, eles tinham 2 e 4 anos, facadas pelo ex-marido. E aqui também o caso dela serviu justamente também para levantar o debate em relação aos órfãos do feminicídio, que é um número que a gente não tem, por enquanto, não há políticas públicas, não há nenhum tipo de acompanhamento nem monitoramento de quem são essas crianças que ficam aí sem mãe e também sem pai nesse caso. E, por fim, a gente tem também o caso da Catarina Karsten, de 31 anos, que a gente falou muito agora no ano passado, que ela foi atacada, estuprada e morta a caminho da aula de natação, perto da onde ela morava. E, diferente dos outros casos que vinham aí de uma relação afetiva, familiar, a Catarina, ela foi atacada por um desconhecido, então mostra também que o perigo, apesar de estar muito dentro de casa, não está só dentro de casa. As mulheres podem ser atacadas a qualquer momento. E essa é a mensagem que ficou desse encontro, assim, porque eram dores muito particulares de cada família, de cada mulher que deixou um buraco na sua rotina, mas que ao mesmo tempo elas se tornam coletivas porque a gente percebe que está muito perto da gente. A gente fala disso todos os dias, mas realmente está muito perto. Pode acontecer com qualquer uma de nós ou com alguém próximo, Uma situação que ficou muito marcante na manhã de hoje foi também falar. Você fala com uma pessoa 20 minutos e 20 minutos depois ela está morta. Justamente por
por a vida ser ceifada desse jeito tão brusco, né, como a gente viu aqui. E agora essa websérie vai ser lançada, então, na segunda-feira, oficialmente para todo o público. Hoje foi uma manhã para mostrar para jornalistas, para as famílias também. As famílias estavam lá muito emocionadas. Então, a partir de segunda-feira, a gente vai ter esse conteúdo disponível e também um mapa do feminicídio feito aí com as ocorrências de 2020 até 2024, Maria. É bom, né? Para a gente entender muito mais, porque a gente fala muitas vezes aqui, para quem está em casa também, Sofia, como dados, né? A gente traz mais uma notícia e outra notícia. Aqui a gente vai entender cada caso, conhecer essas mulheres, não deixar elas caírem no esquecimento, falar dessas famílias que estão tão envolvidas e sensibilizar de uma forma, tentar diminuir todos esses dados que a gente tem trazido, porque aqui são 4 casos, mas a gente sabe que tem muito mais aqui no nosso estado de mulheres que perderam a vida por conta do feminicídio. Com certeza, a nossa contagem desse ano já mostrava como isso vai aumentando de uma maneira até maior do que a gente viu no ano passado, né? E a Procuradora-Geral aqui de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Vanessa Cavalazzi, fez muitas falas. Dentre elas também ela conversou um pouco sobre esses dados, que é justamente o que eles estão tentando humanizar, né? Transformar esses dados em pessoas. Vamos acompanhar só um pedacinho do que ela falou. 11,6% dos feminicídios são aqueles feminicídios que nós chamamos de familiares, ou seja, aqueles que acontecem dentro da família, um companheiro em relação à sua esposa, um namorado em relação à namorada. 5% são sexuais, como a Catarina. A Catarina ilustra, a Catarina é a voz e a imagem desses 5%. Então esse é um trechinho do que ela trouxe, né? E é isso, a gente vai vendo medidas. Vocês estavam falando ali da possibilidade do spray de pimenta, que a gente tenta humanizar os casos para mostrar como isso está perto da gente e vai tentando por todas as vias conscientizar, e justamente como o Ministério Público falou também, não resolver o pós, mas tentar fazer com que isso não aconteça. Prevenir que isso não aconteça, exatamente. Sofia, obrigada, viu, pela sua participação até agora. A gente sabe que é muita coisa para assimilar, né? Conseguir fazer um material como esse, você, mulher, né, vivendo essa realidade do lado de cá, a gente entende muito mais. Sofia, obrigada, viu, pela sua participação. Agora a gente vai mudar um pouco o clima aqui do SCC Meio Dia e a gente vai para o Litoral Norte com uma daquelas notícias boas, que dão gosto da gente falar por aqui, Zanotto, que pais estavam desesperados e procuraram o batalhão da Polícia Militar de Camboriú na tarde de ontem pedindo socorro. Aí o que aconteceu? É o que mais nós temos, né? Uma criancinha de apenas 9 meses se engasgou e, como a Maria estava falando, os pais desesperados vão até o batalhão e lá um agente da segurança pública, né? Alguém que fez o seu juramento de guardar e salvar vidas, aplicou aquela manobra que nós estamos acostumados a ver. Agora a Cris Pinheiro chega com mais informações, porque é uma coisa que eu e a Maria até já comentamos em outro caso semelhante. Existe a situação de você ter o conhecimento da técnica. A outra situação é você, como pai, você, como mãe, manter a frieza e aplicar essa técnica em um momento que a criancinha ali tão frágil, 9 mesinhos, está já até sem respirar, né, Cris? E conta pra gente essa história de alívio para a família e um ato heróico do militar que aplicou a manobra e conseguiu salvar o bebezinho. É isso, Zanotto. Mais um caso de engasgo, mas por conta da técnica e agilidade, como você falou, desse soldado com um final feliz. Isso aconteceu ontem, no início da tarde. Como a gente pode ver nas imagens, os pais desesperados levaram esse bebezinho de 9 meses, já engasgado, até a 3ª Companhia da Polícia Militar, que fica em Camboriú, que pertence ao batalhão da Polícia Militar de Balneário Camboriú. Desesperados, né? A gente consegue observar aí nessas imagens. Mas lá quem estava? O soldado Ferreira estava de plantão, percebeu o desespero dos pais e rapidamente conseguiu, com frieza, né, com cautela, conseguiu fazer as manobras corretas e conseguiu desengasgar esse bebê e restabelecer a respiração da criança antes mesmo da chegada dos socorristas do Corpo de Bombeiros, que foram acionados, chegaram no local e deram encaminhamento ali àquele atendimento. A ação foi rápida, né, do preparo desse policial, foram fundamentais aí para a preservação da vida dessa criança até a chegada dos bombeiros. E que bom que correu tudo bem, a gente percebe, tem até uma foto no final da tarde, os pais voltaram com o bebê no colo, sorrindo, feliz, saudável, no colo da mãe, para agradecer ao soldado Ferreira da 3ª Companhia
da Polícia Militar de Camboriú. Volto com vocês, boa tarde a todos. Boa tarde, Cris. Que bom finalizar, né, com essa notícia boa. A gente nem conhece de perto esse bebezinho, mas a gente já respira aliviado junto com essa família, com essa mãe, com esse pai também. Que notícia boa e graças ao preparo também desses profissionais, né? Obrigada, Cris. Com certeza. Valeu, Cris. Vamos agora seguir aqui, Maria Esther, porque ele já está entre nós, o Piara Boss, que vem sempre com a sua análise, com o seu comentário político, e informações não faltam, né? Até porque ontem teve o podcast do Piara e também ontem a grande notícia de repercussão nacional, o governador do Paraná disse não, abriu mão da candidatura ao PSD à presidência da República, mas tem dois, né, no partido buscando, né, o Piara? Bom dia. Bom dia, Zanotto, bom dia todo mundo em casa. Então, são os dois temas que eu trouxe hoje para a nossa conversa. Primeiro, ontem à noite, como toda segunda-feira, 20h30, ao vivo, no YouTube do SCC SBT, o podcast SCC o Piara. E eu trouxe dois nomes da esquerda, dois nomes do Partido dos Trabalhadores. Porque na eleição passada, o PT, muita gente não olhou para o que o PT estava fazendo, o PT acabou no segundo turno. E aí eu quis chamar aqui o Fabiano Daluz, deputado estadual, presidente estadual do PT, e o Paulo Essel, que é superintendente do Ministério do Trabalho aqui em Santa Catarina, também foi deputado estadual e prefeito de Brusque, para entender quais são as estratégias da esquerda. E a principal estratégia no momento é não ter uma candidatura do PT, é trazer Gelson Merizio, que foi candidato a governador pelo PSD lá em 2018, depois, na época até apoiava Jair Bolsonaro, mas não se elegeu. Na eleição seguinte já estava apoiando a esquerda, articulou a campanha do Décio Lima do PT ao governo do estado e agora deve se filiar ao PSB. E eu perguntei para Fabiano Daluz se isso já está assimilado na esquerda, que a esquerda não vai ter candidato ao governo do estado. E aí foi a resposta dele. Merizio não tem se pronunciado, mas fala-se muito de Merizio. Como é que está o PT com essa possibilidade? Décio Lima tem dito que foi um pedido do presidente Lula diretamente a Merizio. O PT assimilou a ideia de que não é alguém do PT e talvez não seja nem alguém da própria esquerda que vai liderar a frente de esquerda no estado? Bom, Piara, faz mais de 20 anos, né, que o PT tem candidato ao governo do estado. Mas também nesse período, a gente sempre falou aqui em Santa Catarina, a gente ampliar o leque de partidos, de alianças, sair do isolamento, trazer mais partidos e trazer lideranças que pensam igual a nós. E esta conversa foi entre o presidente Lula e o Merizio, para que o Merizio puxasse essa frente de centro-esquerda em Santa Catarina, que o Décio fosse o candidato a senador, né? E com isso nos permitiu que a gente trabalhasse nessa junção de partidos. Hoje nós temos aí o PT, o PCdoB, o PV, o PSB, que é o partido que o Merizio está se filiando, né? O PSB do Geraldo Alckmin, Campos, do Geraldo Alckmin. Do Geraldo Alckmin. Tem o PSOL, tem o PDT, que agora está dialogando conosco, tem a Rede, tem o Solidariedade. Então, nós já estamos aí em 7, 8 partidos confirmados. Também aproveitei a presença do Paulo Essel, que comanda a superintendência do Ministério do Trabalho de Santa Catarina, para fazer um balanço desses 3 anos do cargo. Ele que está saindo agora no final do mês para poder concorrer nas eleições de outubro também. Eu procurei restabelecer as relações do governo com o movimento sindical de ambos os lados e vejo que o saldo é positivo, até por aquilo que eu ouço de ambos os lados dessa relação. Então, sinto que cumpri a minha tarefa. O governo também não finalizou o processo de reestruturação, né? Lembrando que o Ministério do Trabalho foi extinto na gestão passada, então ainda está um processo de reestruturação. Hoje mesmo estive em Blumenau, em Joinville, apresentando os novos fiscais que foram contratados pelo concurso para os sindicatos patronais e de trabalhadores. Então, assim, um trabalho de reaproximação do movimento. Então, a íntegra está lá no upiara.scc10.com.br, o portal Upiara. Se entrar na capa do site, está lá o vídeo em destaque, pode acompanhar, está no YouTube, está no Spotify, a íntegra desse podcast, que ficou bem interessante. Agora, interessante mesmo, ontem foi uma surpresa. Ratinho Júnior, governador do Paraná, mandou um recado que está fora, não vai concorrer à presidência da República. Isso afeta Santa Catarina, por isso que eu trouxe essa foto específica, essa foto de Ratinho Júnior com João Rodrigues, o prefeito de Chapecó, que é pré-candidato a governador, tem que renunciar à prefeitura de Chapecó até o dia 4 para isso. E aí o PSD, o Gilberto Kassab, o presidente, ele tem
tinha 3 alternativas para concorrer à presidência. Era Ratinho Júnior, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, com posição mais ao centro, mais longe do bolsonarismo, tem bastante rejeição junto ao eleitor bolsonarista, tem rejeição junto à esquerda também, um nome bem ao centro, e Ronaldo Caiado, governador do Goiás, um governador mais à direita, mais próximo do bolsonarismo. E aí como é que fica a situação de João Rodrigues nesse caso? João Rodrigues já disse mais de uma vez, se Eduardo Leite for o candidato a presidente pelo PSD, ele não apoia, ele não vai estar junto. Se for Caiado, a fala dele assim, é um grande líder. Pode ser. Vamos ver como é que isso vai se construir. Mas assim, o João Rodrigues, que já estava lutando contra as crises internas do PSD, que foram, de certa forma, superadas ou extirpadas semana passada com a saída de Topázio Neto, prefeito da capital, apoiador de Jorginho Melo, estancou aquela crise no PSD. Agora vem outra dúvida. Com esses presidenciáveis, ele vai? Ratinho era importante para o projeto de João Rodrigues. Então, está o PSD em dúvida de novo. Estamos aqui, mais uma novela para a gente acompanhar, Zanotto. Se o João resolveu a situação no Estado, agora foge do controle dele. Essa questão nacional vai ter que aceitar quem o partido vai colocar como candidato, né? Exatamente. O favorito é Caiado. Amanhã era a decisão oficial de Kassab, talvez adie um pouco. Vamos aguardar, então, e você acompanha tudo no portal O Piar aqui no nosso SCC10. Certo, bem? Até mais. Valeu, seguimos aqui com mais informações. Uma residência foi destruída durante um incêndio que aconteceu em Blumenau, na região norte da cidade. O Paulo César vem com mais informações, porque além da questão do incêndio, é aquele momento, né, PC, de abrir aquela corrente da solidariedade, da ajuda necessária, porque até onde eu sei, uma família bastante carente e perdeu praticamente todos os bens materiais. Ô Paulo César, você está no local, é isso? A informação ao vivo é contigo. Exatamente, Henrique Zanotto, Maria Esther. O SCC Meio-Dia está aqui na Santa Clara, Coab, Fidelis, região norte da cidade. Aqui os moradores viveram mais uma noite de apreensão, de aflição, de angústia. Segundo incêndio à residência aqui nesta região, no loteamento da Coab, em menos de 15 dias. Felipe Andrade, agora mostra na tela como é que ficou. A gente tem imagens também de ontem à noite, imagens que foram gravadas através de celulares, moradores. A casa, aqui aos fundos, ficou completamente destruída, né? Completamente destruída. A gente tem imagens de ontem à noite, você confere na tela do SCC Meio-Dia. O fogo, ele se alastrou rapidamente, é um conjunto habitacional, que são várias casas, umas próximas às outras, e aí os moradores se uniram para combater inicialmente as chamas, enquanto o corpo de bombeiros, as viaturas, os caminhões não chegavam. Os moradores se uniram aqui, uma corrente de esforços para combater inicialmente o fogo, mas não foi possível impedir que essa residência aqui ficasse assim, ó, desse jeito aqui, totalmente destruída pelo incêndio. E aqui ao lado, o que é importante destacar, o Corpo de Bombeiros ele agiu rápido também e conseguiu impedir que o fogo avançasse, Zanotto. Ó, ali tem uma casa, aqui o Felipe Andrade vai mostrar, vou pedir para o Felipe Andrade se aproximar aqui, ó. Aqui nessa casa ao lado, o muro separa as duas residências e parte da cobertura foi atingida pelo incêndio de ontem à noite. E aquela casa lá de alvenaria, nos fundos da residência atingida pelo incêndio, o fogo não chegou a atingir aquela moradia, mas com o calor e com a pressão, os vidros da janela explodiram. E eu vou mostrar agora que essa outra casa, por muito pouco, ela também não foi completamente destruída pelo incêndio. Até vou pedir para o Felipe Andrade mostrar, o fogo chegou a atingir parte da cozinha, destruiu o forro desta casa. O morador é o Diego, um trabalhador, pai de família, perdeu o dia de trabalho hoje, inclusive, e perdeu alguns eletros também. É isso, Diego, bom dia. Bom dia. Aqui nós perdemos a geladeira, perdemos nossos elétricos, temos poucos eletrodomésticos que nós temos, o fogo levou, né? A vida já está difícil, aí vem um incêndio desse. Acaba com tudo, né? Mas graças a Deus não tomou a vida de ninguém, né? Só bens materiais, entende? Isso aí Deus ajuda, nós conquista de volta, entendeu? Amém, está consagrado e está profetizado. Agora, conta para nós, mano. O fogo começou ali atrás. Aqui tinha uma família que morava até ontem. Eles foram embora ontem à tarde, é isso? Verdade. Eles foram embora ontem à tarde. Eu não tinha muito
contato com eles, entende? Porque eu moro aqui há pouco tempo, aí eles viviam a vida deles, eu vivia a minha vida. Eu estava ali fazendo a minha janta ali. Para mim jantar, isso era meados às 9 horas, quase 10 horas da noite, a hora que eu vi uns estralos na casa, entendeu? Aí eu achei que até tinha gente em casa, porque eu não tenho contato com eles, e comecei a chamar o vizinho, vizinha, ninguém me atendeu. Saí desesperado para fora, deixei meu alimento tudo ali aberto. Foi se proteger do fogo. Não, fui buscar socorro, na real, entendeu? Fui buscar socorro, aí comecei a gritar para a vizinhança que estava pegando fogo na casa ali atrás de casa, entendeu? Aonde os moradores se possibilitaram a vir comigo e pode ver, a maioria das caixas d'água foi queimado, entendeu? Derreteu. Ok. Ô Diego, a gente vai entregar na mão de Deus, né? Os bens materiais a gente consegue recuperar e a vida foi preservada também, ninguém ferido aqui nesse incêndio. A gente agradece a sua participação, mano. Bom trabalho para você também. Perdeu o dia de trabalho hoje, avisou na empresa, né? Trabalha na construção civil, que não foi possível trabalhar por conta do incêndio aqui no Fidelis, bairro Santa Clara. Situação triste, momentos de aflição ontem à noite aqui na Coab. Voltamos ao estúdio, Zanotto e Maria Esther. Obrigado, Paulo César, pelas suas informações. Seguimos, Maria Esther, porque tem uma mudança importante, uma lei aqui em Santa Catarina, né? A partir de agora, está proibida a queima e a venda de fogos de artifício com barulho em todo o nosso estado. Essa medida é uma vitória para quem tem sensibilidade auditiva e também para a proteção dos animais. Mas o setor de fogos demonstra uma preocupação com essa nova regra. É o que você vai ver na reportagem da Graziane Umbiali. A proibição já é realidade em outros estados. Em Santa Catarina, a capital utilizou os fogos de artifício de baixo impacto sonoro na última festa da virada. E o show ficou por conta das luzes, muito brilho e desenhos no céu, que encantaram a população. A nova lei proíbe a venda, soltura ou queima de fogos de artifício com estampido e passa a valer para todos os tipos de eventos no estado de Santa Catarina. Essa lei trata de algo muito simples, mas muito importante, que é respeito. Respeito com as pessoas, aquelas com sensibilidade auditiva em especial, respeito com os animais. Então, o que o governo de Santa Catarina fez foi modernizar a forma de comemorar, sem tirar a alegria dos eventos, mas evitando sofrimento, tá? Então, na prática, o que muda? Tá? Fica proibido soltar fogos com barulho. Aqueles que dão estampidos, né, principalmente, como rojões, bombas. E o que continua permitido são os fogos com efeitos visuais sem barulho. Ou seja, a festa continua, mas sem causar sofrimentos. Por outro lado, representantes do setor demonstram preocupação e temem a clandestinidade. Nós estamos falando de um produto que tem um mercado formal muito bem estruturado, extremamente regulado, leis muito rígidas, mas que não é um produto tão difícil assim de ser reproduzido, como a gente viu, lamentavelmente, no fim do ano passado, lá em São Paulo, num grave acidente, porque existia ali praticamente uma fábrica no meio do coração da maior cidade do país. Então, a gente hoje tem uma luta muito grande contra a clandestinidade. Então, trabalharemos junto com os órgãos públicos, né, para que o nosso produto do mercado formal, que é controlado, que é realmente um produto buscado para ser oferecido com uma preocupação com a sociedade, ele seja realmente protegido e seja combatido aquilo que, de fato, está fora da lei. Os fogos que causam barulhos são o tipo mais procurado pelos consumidores. Por isso, o setor se preocupa com as mudanças que devem afetar o mercado. Em Santa Catarina, nós temos pelo menos hoje 50 empresas especializadas mesmo, exclusivamente em fogos de artifício, de forma geral, mas que adquirem os produtos, você tem pelo menos 300 empresas aí, porque as empresas, elas, né, trabalham às vezes com mais de um produto, né? Então, você tem um impacto que, pelo que a gente mapeou até agora, se aproxima de direta e indiretamente de 1.000 colaboradores, grandes empresas de shows, uma das maiores empresas do Brasil de shows pirotécnicos, que fazem, inclusive, Copacabana, está em Santa Catarina. Mas, enfim, naturalmente, essas empresas vão buscar se adequar com produtos que estejam conectados, né, com a lei, né? O decreto ajudou a nortear o que vai ser possível, o que não é.
Então, a cadeia vai ter que se adequar a isso. As empresas terão 180 dias para se adequarem com orientações. E após isso, sim, a lei prevê penalidades, desde advertência até multa, principalmente em casos de reincidência. Tá? Mas, principalmente, o foco nesse momento, o Estado quer orientar e conscientizar. Então, é muito importante que, antes da multa, mudar esse comportamento e entender que é uma oportunidade para o setor de se reinventar e buscar um mercado muito maior. Muito bem. E logo mais no fim de tarde, o que teremos, Maria Esther? Tá na hora, Santa Catarina, tem o recado do Thiago Pires para vocês. Oi, Zanotto! Oi, Maria! Coisa boa passar aqui no SCC Meio-Dia para dar aquele beijo, aquele abraço especial em todos vocês, né? O pessoal tá se mantendo bem informado agora? Pois então, às 6h15 da tarde vai continuar se mantendo bem informado, já sabe, né? É muita qualidade, a informação é credibilidade. É o DNA do SCC SBT. Tá na hora, Santa Catarina, é 6h15, encontro marcado com você. Já sabe, né? Continue no SCC Meio-Dia, não troca de canal, porque daqui a pouquinho a gente já tá chegando. Beijo pra vocês, até mais! Até mais, Thiaguinho! E a gente vai ficando por aqui, Zanotto. Temos imagens para dar uma espiada no tempo lá fora? Vamos dar uma olhada ali em Itapema, como está a região do nosso litoral norte, nossa Costa Verde Mar, para encerrar essa edição do SCC Meio-Dia, que volta amanhã às 11 horas da manhã. E você fique aí e preste atenção no detalhe de Maria Esther e Laércio Botega nessa edição da Tarde é Nossa. Estão combinadinhos os dois, dá uma olhadinha.